りも夢の続きもきっとあなた。 Olá, ouvinte, você está em mais um SaiKaiCast. Eu sou o Matheus Freitas de Fortaleza, Ceará, e eu definitivamente não queria ter uma deusa inútil do meu lado. Oi, gente, quem fala aqui é o Polemos do Rio de Janeiro. E olha, eu vou te dizer, se Konosuba não existisse, alguém ia ter que construir, que é muito bom. Olá, eu sou o Guilherme de Ceará. E qual a fórmula da Aqua Benta? H2O. Ah, não. Eu tô aqui pra aguentar isso, né? Eu sou o Beriro, tradutor Oregairo, Konosuba Hakudai aqui na Saikai, e eu quero algo verdadeiro. Olá, meu nome é Tilso, o maior hater de Sekais da existência, e amigo Mi seu Maloli é a prova de que Deus nos abandonou. Como todos puderam ver, hoje nós vamos falar de Konosuba, uma grande obra que faz, paródia sobre esse gênero tão irritante. Então, fiquem com a gente! Então, gente, hoje nós vamos falar de Konosubarashi Sekai ni Shukufuku wo, mais conhecido aqui no ocidente, em vários cantos do mundo, como Konosuba. Konosuba é uma novela escrita por Akatsuki Natsumi e é ilustrada por Mishima Kurone. Ela atualmente tem 17 volumes, tem mais 7 spin-offs. Ela não tem tradução oficial no Brasil. A tradução é feita, por fãs pelo nosso Ribe aqui, o Ribeiro. Atualmente nós temos 13 volumes traduzidos aqui no Brasil. E Ribe, o que você tem a falar da novel, assim, como um todo? Bem, falando um pouquinho do autor, o Akatsuki Natsume, é um autor também conhecido por outras obras de paródia. Gosta bastante de fazer esse tipo de obra. Ele gosta de fazer coisas que ele estabelece padrão e inverte o padrão. E ele gosta de fazer coisas que estão na moda. Cara, a maioria é de Isekai. Por exemplo, tem o Isekai do Pet Shop, Isekai que parece Star Wars, e um monte de coisa aí. E, um ponto de vista, assim, geralzão, a obra, eu acho que ela não é que se respeita, ela tem uma proposta, que é a de ser uma paródia, de ser uma comédia e não se levar a sério. Só que ele faz de uma maneira bem feita, Alguns momentos ele tenta se levar a sério, que é tão bom, e em alguns outros fica bom porque ele consegue fazer um contraste. Mas eu realmente acho uma obra muito boa. Ela tem altos e baixos ali, e eu não sou fã de Isekai ainda por cima, mas mesmo assim eu gostei. Muito bem, esse é o comentário do nosso tradutor, vamos lá, gente, para uma sinopse rápida. Um jovem chamado Sato Kazuma acaba morrendo em uma espécie de limbo. Ele se encontra com uma deusa chamada Aqua. Ela caçou da forma ridícula como ele morreu, mas ela oferece uma chance dele reencarnar em um mundo de fantasia com algo que lhe daria um poder que quebra as regras do mundo. Ou seja, é aquele típico poder que vem do além, aquele talento absoluto, ou aquela compatibilidade com tudo, enfim, ele teria a chance de renascer com um treco desse. E para se vingar da deusa que estava caçando dele, ele resolveu o que na cabeça dele seria a trapaça absoluta. Simplesmente trazer a deusa junto com ele. Porque assim ele pensava que a deusa faria tudo, ele só assistiria de camarote. Por sinal, Matheus, falando na sinopse do anime, queria comentar o quão o autor foi genial com a quebra do clichê do famoso caminhoneiro que mata a pessoa do Isekai. Eu acho que foi a primeira vez que eu vejo o cara morrer por ele pensar que foi atropelado por pensar que tinha salvo uma garota que estava cagando pra existência dele. Aproveitando o comentário do Tsuna, como editor eu quero só comentar uma coisa sobre essa sinopse que tu deu, porque muita gente vai considerar ela inútil, mas como editor, eu careci muito de uma sinopse quando eu fui entender a merda de TDG, que ninguém me explicava o que estava acontecendo, e eu não entendi nenhuma parte do cast de TDG editando ele. Continuando na parte mais técnica, Konosuba teve 2 animes e um filme, e também teve 2 OVAs que estão dentro das 2 temporadas. O diretor foi o Kanazaki Takaomi, um diretor razoavelmente conhecido. A abertura, ela é a Fantastic Dreamer, primeira temporada, ela é feita pela Machiko, e o encerramento, ela é feita pelas dubladoras, e o nome dela é Zana Bokensha. Eu gosto bastante desse encerramento, ela tem uma capacidade de passar uma paz tão grande que é absoluta. E na segunda temporada nós temos a primeira abertura Tomorrow, que também é da Machiko, e nós temos o encerramento também com as dubladoras, da Aqua, da Darkness, da Megumin, que é a Outini Kaeritai. Gente, comentários, vou fazer o meu primeiro. Eu adoro as 4 músicas, eu gosto bastante. Eu acho que as aberturas, sendo uma quest, que eles estão fazendo as duas, eu acho que caiu como uma luva
Konosuba, porque a gente vê que eles não são meio que retardados apenas durante o anime. Até mesmo quando eles estão fazendo quests normais, que tecnicamente não estariam, né, na história principal, eles também têm ideias retardadas e estão fazendo coisas retardadas. Eu acho isso muito legal. Já os encerramentos, as 3 dubladoras, elas têm uma voz muito boa pra cantar, embora você perceba que não é realmente a cantora profissional que tá lá fazendo. Você sente a intenção da música, então é algo muito da hora. Queria fazer um comentário sobre o diretor. Não um comentário de tamanho inteligente quanto o seu, mas eu não conheço esse Kanazaki, mas eu queria saber por que ele gosta de Takaomi. Eu conheço um trabalho desse diretor, tá? Ele fez os 3 últimos episódios de Neon Genesis Evangelion, que são aqueles 3 que ninguém entende. Ótimo, então ele é bom em fazer coisas sem sentido. Especializou nisso. Aliás, eu gostaria de dizer que eu acho que o autor de Konosuba teve muita depressão e bullying na escola. Eu prefiro as aberturas da primeira temporada. Eu não gosto muito da segunda. Mas isso é gosto pessoal, né? Mas não é que eu não goste, desculpa, botei palavras erradas. Eu prefiro muito, eu acho que a da primeira temporada são muito bacanas. Tem toda a pegada da proposta, como você falou, da proposta da obra. Entendeu? Então eu acho isso muito legal, porque a proposta segue e combina muito bem, né? Não tô dizendo que a da segunda não, mas eu sinto que na primeira combina perfeitamente, sabe? Como você falou, cai como uma luva. A adaptação de anime, eu achei ela bem interessante, né? O que achei engraçado é que eles também mudaram um pouco a arte dos personagens. Da Light Novel, uma arte que não é mais pro realismo, mas é tipo assim, ela é mais bonitinha, sabe? Ficaria muito pesado trazer aquilo pro anime. Aumentaria muito o custo, porque você vê realmente, quando você pega a imagem dos 4, né? Vamos tomar os 4, que são os principais, e você toma os 4 no anime, você percebe uma diferença muito forte no design. Mas isso é comum, né, gente? Ficaria muito pesado trazer algo semelhante à novel, porque você vê que o nível de detalhamento da Light Novel é muito forte. Mas isso é meio padrão, né? Não é uma coisa só de Konosuba. Light Novel, acho que é porque o artista tem mais tempo, né? E eles são muito mais detalhados. Até quando você compara com o mangá, que depois é gerado na Light Novel, você vê que há uma... E é o mesmo, às vezes, é o mesmo artista, né? Mas na Light Novel o detalhamento é muito... Aí bota aquela imagem que às vezes compara falando, uau, que coisa bonita, né? Por que tá tão diferente? Porque é uma ilustração pra uma Light Novel, não é a mesma coisa. Então imagina pra uma animação, né? Uma coisa muito mais trabalhosa de ser feita, né? No anime, ele trabalha muito com a questão da expressão facial, distorção facial, na verdade, porque distorcem não só o rosto, mas como toda a anatomia dos personagens em várias cenas. Ficaria muito estranho se fosse um design bonitinho igual é na Light Novel. Bom, sendo sincero, ninguém aqui realmente é expert em direção nem nada do tipo. Então, gente, desculpa por isso. Vamos partir pro quarteto. Vamos começar com o primeiro protagonista, né? O Sato Kazuma, que ele é o protagonista, né? O personagem principal, é onde a história vai se decorrendo ao redor dele. E a minha impressão dele é que ele é um carioca preguiçoso que não quer fazer nada. Inclusive, isso aí foi o que o Tício falou em off, né? Mas a dublagem aqui no Brasil, ele fica com uma cara de carioca impressionante. E eu realmente acho a dublagem brasileira bem interessante. Bem, eu acho que Kazuma é um protagonista de Isekai que foge muito do padrão. Como eu já tinha dito no começo, além dele ter morrido de um caminhão muito diferente, ele é um protagonista que, como eu posso dizer, é muito invariável. Faz muitas coisas que protagonistas normalmente não fariam. Como jogar futebol com a cabeça de um rei demônio. Que, por sinal, aquilo é uma clara referência ao futebol brasileiro. E também à Revolução Francesa, visto que, como ele estava sem cabeça, quer dizer que foi decapitado, igual o rei Luís XVI. E nada irá mudar essa minha opinião. Quem foi decapitado foi o 15, tá? Gente, o Kazuma, que eu acho interessante dele é o seguinte, ele moralmente falando, ele é imoral, né? E eu acho engraçado que ele não tem a menor vergonha, não tem o menor pudor de ser um sem vergonha. Inclusive, ele faz o uso disso, às vezes, de uma forma que eu acho assim, cara, isso é muito legal. Parece que ele, sabe a pessoa que não tem filtro? O Kazuma não tem filtro, né? Ele era um net, né? Então, assim, ele tem todos os hábitos podres que um otaku pode ter, o Kazuma encarna todos eles. Inclusive, até quando ele a vingança dele, né? Achei muito legal. Que é um hack. Eu posso. A Aqua promete um hack pra ele. Qual é o que ele faz? Não, eu quero hack nenhum, não. Eu quero me vingar de você. Você vem comigo. Eu falo, nossa, isso foi genial, cara. Que normalmente o personagem de Sekai quer o quê? Quer um hack, recebe um hack, coisa e tal. Recebe alguma coisa que é um diferencial pra ele. O Kazuma nessa hora ele não pensou em nada disso. Ele pensou simplesmente o seguinte: vingança.
Isso é muito imoral e é muito legal por isso. Pra mim, o Kazuma, ele representa a noção e o excesso da noção. Porque no grupo em si, acho que o Matheus colocou aqui na pauta, não vou me lembrar, que ele é o que mais tem habilidades sortidas. Ele tem, tipo, a habilidade de absorver o poder da pessoa, congelar, tacar fogo, etc. E isso é parte interessante porque esse uso de mais habilidades, tão forte quanto poderia ser, mas ele consegue fazer mais coisas do que o resto do grupo. E por isso ele meio que tem uma visão geral do combate, etc. Ele arma as estratégias. Ele é o que... Acho que quase as estratégias do anime foi ele que armou direito, etc. Isso é a noção do personagem, porque ele tem esse negócio de Nietzsche, de saber como funciona esse outro mundo. Então ele usa o conhecimento que ele tem disso pra atuar nesse outro mundo. Só que esse conhecimento gera o excesso de noção. A parte da comédia de Konosuba é isso. A coisa tão absurda que só pode vir de um RPG isso aqui. Então vamos zoar isso. Tem a deusa que é inútil pra tudo, mas ela tem só habilidade de cura. Mas ela continua sendo inútil, então não vamos taxar ela de útil. Vamos taxar ela de inútil pra tudo o resto, mas quando ela é boa pra isso, a gente vai chamar ela. Essa é a parte engraçada. Acho interessante, assim, uma coisa que eu notei de cara quando eu assisti a primeira vez. Lembrando que eu comecei assistindo, tá? O Kazuma, ele tem a cara de um que eu chamo de genericum. É a porcaria do personagem, de cabelinho arrumado, preto, Nietzsche, inútil. E, aliás, tudo isso daí foi tirado, exceto pela parte do cabelo, de Tensei. Pra quem não sabe, o Mushoku Tensei veio antes de Konosuba, muito antes. Lá de 2008, por aí, tá? É ele que deu força pro gênero, né, Ribeiro? Tem que falar isso, né? O gênero só tem essa força toda no Japão por causa dessa obra, que poucas pessoas estão conhecendo agora, né? Por causa do anime, né? Isso, porque Mushoku Tensei, ele ficou muito tempo como web novel. Aí eu acho que é porque o autor preferiu terminar a web novel primeiro, pra depois adaptar pra light novel, só que demorou tanto pra sair o anime. Tá, isso aí já é outra história. E ele tem essa cara de normal, comum, e que é genérico, só que tudo que ele é não genérico, né? Como você falaram ali da questão dele ter uma personalidade podre, você vê que ele tem reflexos dessa personalidade podre antes de ter sido mandado pra aquele mundo. Em outras cenas que aparecem durante aí a história, algumas são cortadas do anime, tá? Mas ele já tinha uma personalidade de merda já. Ele simplesmente fez o que normalmente aconteceria na vida real. Ele, no mundo de fantasia, ele foi o Nietzsche que ele era no mundo real. Porque isso daí é uma coisa que eu reclamo muito de obra Isekai, porque a pessoa chega no Isekai e ela vira outra pessoa, ela muda completamente. E isso não faz sentido, sabe? Só porque a pessoa ganhou um poder ou alguma coisa. Ou então acontece alguma traição com ele, né? Algum trauma que aí ele vira Dark. Vira Dark, meu Deus do céu. Gente, Dark é muito mais do que isso, mas tudo bem. Mas eu entendi, realmente. E eu acho o seguinte, que eu acho interessante. Ele tem a mesma pegada que Gintama teve, mas Gintama usou o universo dos samurais, período Sengoku, que é zoar o plantão de um gênero, né? E como você falou, é sem pudor nenhum. Não tem pudor, não tem freio, e zoa mesmo. E isso que é legal, entendeu? É um exemplozinho da personalidade interessante do Kazuma, né? E como que o autor sabe utilizar isso daí de maneira inteligente. Que tem uma cena, por exemplo, onde o Kazuma é expulso de casa, as garotas que são mais fortes que ele, né? Fala assim, você não vai conseguir entrar aqui. Com a sua força você não segue. Aí o que ele simplesmente faz? Ele vai na polícia e reclama que elas invadiram a casa dele, porque no contrato a mansão onde eles moram é dele. Então ele manda uma ordem de despejando as 3 de lá. Vamos terminar com a ficha do Kazuma. Ele é um aventureiro, né? E a aventureira é a classe mais básica e fraca de todas. Ele tem uma sorte extremamente alta, o que diversas vezes ajuda ele a fazer coisas erradas. A sua habilidade marca, vou pra vocês verem como é, né? A habilidade marca registrada do cara não é um golpe de espada, uma magia, não, é o roubo. Quando ele tá usando na zoeira, eu acho que isso também é a intenção, obviamente, né? O tio dele tem a capacidade de roubar roupas íntimas, não só a capacidade, como a tendência a fazer isso. É um belo uso, inclusive, dessa habilidade, né? Ele é inteligente, como eu tinha dito lá no início, ele é preguiçoso, né? Ele cairia muito bem no Rio de Janeiro. E ele sempre busca se dar bem e tem uma índole, como o pessoal já tinha dito, né? Bem duvidosa. Ele investe todos os pontos em magias e habilidades que ninguém usa, ou seja, ele viu que não tem como se livrar do pessoal que tá no grupo dele, então ele tenta aumentar seu leque de habilidades, ele tenta ser o pau pra toda obra, né? Fazer tudo, mas ao mesmo tempo não faz tudo bem. Pegou a habilidade de leitura labial só pra ele saber se alguém fala mal dele.
Por aí. É isso mesmo. Eu tinha dito, ele tem um leque de magias variadas, né? Que as usa de forma não convencional. Tem a água, né? Ele vai e utiliza aquela cena da Darkness maravilhosa. Ele usa um tempo frio, ele encharca a Darkness de água e depois joga um freeze nela. O pessoal fica olhando pra ele como se ele fosse o doente que ele é. E aí, né, como a gente tinha dito, ele era um Nietzsche no passado e continua sendo Nietzsche. Ele só é obrigado a sair de casa porque, sendo sincero, ele tem que comer e não tem pai nem mãe pra ajudar, né? Então, é o jeito de sair pra fazer alguma coisa. Ele é um baita lolicon, isso deixa claro desde o início. Ele quer ganhar muito dinheiro, né, pra se aposentar da vida de aventureiro e virar um mercador, qualquer coisa. Ou seja, ele quer dinheiro pra abandonar a vida, né, de aventureiro, pra viver aquela vida boa, contratar um bando de aventureiros muito fortes e eliminar o Rei Demônio pra ele dar o último golpe. Esse é o plano da vida dele. Aqua. Vamos lá, minha impressão da Aqua. Inútil. Ela é útil. Não, vamos lá. A Aqua, ela é aquela heroína que também foge muito ao convencional. Porque ela não é só a heroína bocozona que fica lá do lado, porque ela tira muito sarro do protagonista, inclusive ela se acostuma muito fácil. Você vê que ela realmente não gosta muito de estar no mundo, né? Principalmente quando ela foi trazida, se ela pudesse ter matado o Kazuma ali, mas ela vai gradualmente se acostumando ao mundo e ela meio que você vê que ela não quer mais sair dessa vida, ela quer continuar sua vida de zoeira, beber até vomitar a noite toda, cair como alcoólico. Essa é a vida que a Aqua quer pra ela. Claro que ela fica exaltando Deus e tudo mais, mas se você tivesse que apostar, eu acho que ela até se esqueceu, como Deus, só fala não se esquecer disso. No final, eu gostaria de fazer um comentário acerca da Aqua, que eu não sei se vocês lembram ou se vocês sabem, mas existe um anime escolar com uma junção de vários animes. Tem, por exemplo, Tatenoyusha, Konosuba, Overlord. Aquela aberração genética chamada Sky Quartet. Eu tenho quase certeza absoluta que eu não sei. Mas o fator importante é, até lá, todos tratam a Aqua como inútil. O esqueleto consegue parar o tempo, só que a Aqua, como é Deus, ela também consegue se mover no tempo parado. Eu acho isso engraçado. Não, é tipo assim, é que a Aqua é engraçado, que ela, na verdade, eles chamam ela Deus inútil, mas na verdade ela tem várias utilidades, tem muitas coisas em que ela é boa. Bater massa, em construção civil, ela é boa em fazer escultura, ela é boa em fazer pintura, ela é boa em um monte de coisa que não serve pra nada, pra tudo que o Kazuma precisa dela, ela não é boa. Ela é boa em atrair monstro, morto-vivo. Pior que duas coisas que eu parei vendo do Konosuba revendo agora pra esse cast, que é, primeiro que a Aqua, a cena de relação, digamos assim, dela com o Kazuma é muito estranho, porque a Aqua com o Kazuma, eles são tipo amigos, só que o Kazuma com a Aqua é tudo gritando, etc. E isso é engraçado, porque a Aqua trata o Kazuma até que bem, se for pra ver. E a segunda coisa que eu não consigo mais olhar pra Aqua sem ver isso, a roupa dela começa na cintura pra cima. Isso é muito bizarro. Exatamente. Eu vou desmistificar o mistério que vai pelo mundo, tá? Então tapem os ouvidos aí por 5 segundos pra quem não quiser saber. Mas a Aqua usa calcinha. Mas, Ribeiro, eu tenho uma pergunta pra você, que é o tradutor da obra, que é uma pergunta existencial. A deusa da água pode morrer afogada? Não, ela não morre. Ela já caiu na água e ficou lá por horas. E depois saiu aí a água reservatório, uma água especial. Quando ela saiu de lá, ela tinha purificado tudo e todo o efeito especial da água tinha sumido. Isso aí, que ela purifica as águas termais da cidade que ela é venerada. Não, mas tem a cena dos crocodilos no anime. Fica maravilhosa aquilo ali. Ela é muito cabeça dura, né? Talvez seja resquício dela ter sido o que ela era antes, né? E legal porque o Kazuma sabe às vezes manobrar essa arrogância dela. E ele é muito esperto nesse sentido, né? Ele às vezes ele trama já pensando, já contando com isso. É muito legal. Tem uma parte do anime que é o seguinte. Do anime não, acho que só fala na novel. Qual que era o nível da Aqua? Ela falou, eu subi tantos níveis, né? Aí você, e os seus status? Aí você, meus status já tá tudo no máximo. Aí o Kazuma começa a olhar, porque quer dizer que a inteligência dela nunca vai subir. Tem isso no anime, tem isso no anime. Exatamente. A protagonista feminina, né?
Ela é uma arca sacerdotisa, uma arc priest. Ela é a deusa da água, né? E ela tem, como o Ribe disse, ela tem todos os status no máximo, desde o início. E o que conferiu, né, o emprego de arc priest, como eu tinha dito. Ela investe todos os pontos dela em truques sem importância, como milagre da vida, ou dança da natureza, algo assim, que é aqueles truquinhos que ela fica fazendo com o leque e sai água de cima. É ridículo, mas é engraçado. Tem uma coisa pra colocar. Depois de ler a série do Lupin, truque inútil é a coisa mais útil do mundo. Mas um truque inútil só é útil quando você é inteligente. Bom ponto. Como eu tinha dito, ela investe todos os seus pontos em truque inútil, né? Exceto, né, o Rio, o Resurrection e algumas outras magias de buff, né? E o que acontece? É muito engraçado, porque o Kazuma, quando a Aqua usa, ela usa sempre tendo um pouco de distância do Kazuma, assim, pelo menos com a intenção de não apresentar todos os truques, ponto fundamental da magia, porque ela tem medo que ele aprenda e chute ela do grupo. O Kazuma, ele tem, como ser aventureiro de classe base, né? Ele tem a capacidade de aprender truques de outras classes. Só que, claro, não no potencial máximo. Só que se ele aprende o Rio, ele basicamente chuta a necessidade da Aqua. Então toda vez que a Aqua usa esses buff e tudo mais, ela usa sempre tendo cuidado do Kazuma não pegar a parte fundamental, pra ele não aprender. Sim, como a gente tinha dito. A inteligência dela é muito abaixo da média. Se a gente fosse colocar, vamos lá, ela tem a inteligência de uma criança um pouco mais esperta, talvez. O ímpeto da Aqua sobe muito quando ela tá enfrentando demônios, principalmente o Vanir ou a própria Whis, né? Você vê que ela fica, assim, é bem interessante ver essa dualidade da Aqua. E como a gente tinha dito, né, a Aqua é inútil em tudo, exceto curar e dar suporte. E também coisa que não faz tanta diferença. Tem um ponto muito bom da Aqua, ela é ótima em guardar segredo, porque ela esconde o segredo do Fap do Kazuma, por exemplo. Né? Continuar com a nossa Shunibyo favorita, né? Da novel. Ou não, tem gente que gosta da Yun. Eu gosto das duas. Já começa falando que eu não gosto dela. Protagonista, pelos escritos sagrados aqui do Ribe, ela não apareceu em nenhuma ocasião, tomou iniciativa sendo a principal parte da coisa, né? Principalmente a finalizadora. Ela tá lá pra dar o golpe final. E ela é a arquimaga do grupo, né? Então vamos lá, gente. Minha impressão da Megumin. Ela é o famoso hit kill que se deu certo muito massa, se deu errado, deu errado. Não tem muito pra onde correr. Uma construção assim, eu vou falar do anime, tá? Eu não li a novel, era pra mim ter lido pro cast, mas o vagabundo aqui não fez isso. Ela tem interações muito boas com o grupo. Eu gosto como ela funciona no grupo. Ela funciona como o Kazuma coloca muitas vezes, que ela é a pessoa, apesar de todos os problemas, é a pessoa mais normal do grupo. E quando você coloca realmente as opções da mesa, ela realmente é a mais normal, ela é realmente a mais esperta, ela é realmente a mais das três, né? Ela é realmente a mais, assim, que pode fazer uma real ajuda ao Kazuma, né? Quando ele utiliza bem, ela é muito útil, muito mais útil que a Aqua. Então ela é aquela arma que você tem que saber usar. Se usar o golpe errado, ela não vai te ajudar muito, não. Mas sabendo usar ali, ó. Eu gostaria de dizer que a Megumin também é a que mais se esforça no grupo. O comentário que eu tenho é o comentário mais importante, é a única coisa que realmente vale a pena saber sobre a Megumin. Que ela tem uma tatuagem nas nádegas. Espera, por que isso é importante? Por que você dá enfoque em saber disso? Agora eu quero entender o porquê disso. Ah, não, eu não vou explicar aí porque é spoiler. Qual é o tipo de tatuagem que ela tem? Ela tem uma tatuagem, todos os demônios carmesim têm também. Mas o dela, especificamente, é nas nádegas. Disso, eu gostaria de dizer que ele conseguiu a proeza de ser mais aleatório do que eu e vocês juntos. Pra mim, a Megumin é a melhor personagem porque ela contraria toda a minha concepção sobre Chunibyo, daquele outro anime, o Chunibyo, Demo, Koi, alguma coisa. Aquele anime é uma merda, aquela personagem é uma merda, tudo aquele anime não presta, mas contrariando tudo, a Megumin é um Chunibyo que presta. Olha o ódio do rapaz manifestando. Tem pra sentir aqui o fel saindo da sua boca. A Megumin é um personagem genial, tanto para a colocação dela na trama, ela é tão presa num único aspecto, que é a magia explosiva que só pode ser usada uma vez por dia, que isso é muito genial. Dá toda uma dinâmica pro combate, porque você pode usar essa magia uma vez por dia. Normalmente ela é, como o Matheus disse, a magia final que é usada, etc. Só que essa dinâmica do personagem, que cria um vínculo com a magia, que mesmo sendo ruim é boa, e a personagem sendo uma personagem que, apesar de tudo, ela é normal, mas é tão estranha,
Toda essa dinâmica da personagem, mesmo ela não ser uma protagonista tão frequente, ela é muito boa, na minha opinião. A parte ruim é que tudo isso é anulado com o fato dela ser uma Loli, mas tudo bem, continuando. Olha, Aí, no caso, a Megumin, né? Quando ela recebe os pontos de habilidade dela, ao invés dela investir os pontos de habilidade na capacidade mágica, pra ela poder conseguir usar pelo menos 2 vezes, né, a magia dela, não, ela só investe em poder mágico. Ou seja, só pra aumentar a potência da magia que já mata num golpe só. Isso foi até explorado um pouquinho no filme, mas como não vou comentar do filme aqui, continuando. Eu rio muito com a Aqua, mais do que com ela. Tem uma personagem do clã dela que eu acho que apareceu só no filme, que é a Komeko, que é essa pra mim. Morri de rir com a personalidadezinha dela, né? Mas como ela é criança, ela não jamais faria participação nessa equipe, né? Mas assim, a Megumi funciona como alívio cômico, né? Uma pergunta. A Megumi tem a irmã dela, né? Então, você deveria chamar Komeko, como o cara falou, ou Megumini? não. Aí aproveita e bota aquela música da Praça é Nossa. Eles chamam ela de Megumi. Eles chamam ela de Megumi. Ela é um demônio carmesim, né? Que são seres com uma genética muito forte, que lhe dá uma capacidade muito acima do normal pra magia e tem uma inteligência muito forte, né? E eles são tão poderosos que todos, ou a grande maioria deles, são destinados a se tornar arquimagos. É só questão, porém, que eles são Shinibios. Do mais velho idoso à mais nova criança, todo mundo tem uma síndrome de meio retardado. Então, eu só queria deixar uma coisa clara aqui na nossa pauta, gente, porque quem escreveu essa parte foi o Ribe. Ele colocou que eu mereço a morte, mas eu não entendi muito bem. Bem, ele apresentou um fato claro, perspicaz para todos os leitores. Alguém colocou que eu mereço a morte, mas eu não sei por quê. Quem será, né? Pois é. E aqui, né, todo mundo colocou que, exceto a Yu Yun, que dizem, né, as más línguas que é a melhor de todos. Porém, aquelas 3 mais velhas do filme são, muito legais. Eu gosto delas também. Por sinal, eu tenho uma teoria resguardada na minha mente. A inspiração fazer os Demônios Carmesins foram assistir Jojo Pose e ter uma entrevista com Araki. Todo demônio carmesim faz Jojo Pose. Ela tem uma personalidade bem maliciosa e egocêntrica, né? Você vê que de todo mundo ali, a que tem a maior malícia é realmente a Megumin. Quando ela atua em conjunto com o Kazuma, você vê uma química muito boa desses dois doidão. Como o Ribi tinha dito, né? Ela investe todos os seus pontos em ataque mágico, mas também em velocidade de ataque. Ela sempre vai colocando em esses 2 pontos, porque, gente, mano, ela poderia, sei lá, colocar alguma coisa pra pelo menos que só quero usar magia explosiva, eu diminuir um pouco o poder de ataque e colocar redução de cooldown. Mas não. Que é meio inútil, né? Porque ela coloca velocidade de ataque, você pode usar uma vez. Essa é a graça do personagem, cara. Ela é tão falha, mas de uma falha tão específica que é engraçado. Explosão aniquiladora de todo que tá na frente, e ela só pode usar uma vez por dia. Uma coisa que eu acho legal que fizeram com o anime é que, se você perceber, toda vez que a Megumi vai lançar a magia dela, o recital, o efeito da explosão são diferentes. Toda santa vez. Nenhuma vez é idêntico. Nenhuma vez é igual. Tem até uma parte quando o Kazuma e a Aqua, segunda temporada, vão falar com aquele mago que tá naquela dungeon estranha, que a Megumi começa a elaborar uma frase junto com o Shomusuke. Mas né, agora a famosa Lalatina. Protagonista, né, também, ela é co-protagonista e ela é uma Crusader, que ela é uma personagem bem interessante também, né, do grupo. Ela tem toda uma construção por trás dela, que não é nada complexo, ela não tem vingança da família, nada do tipo. Ela simplesmente cria liberdade. Se fosse colocar em termos de duque, ela é uma princesa de 2º grau, porque ela é filha de um duque extremamente importante. Todo não gosta muito desses status, ela gosta de liberdade, ela gosta de explorar o mundo e tentar cumprir seus sonhos doidão. Só que quando chega na hora V, né, na hora H, ela sempre fica corada e foge. Ela tentou diversas vezes entrar em grupos, né, só que devido às suas deficiências, ela não consegue se firmar em um grupo até encontrar o grupo dos doidão do Kazuma, né. Ela tem um poder de defesa muito alto e ela tem uma capacidade de chamar a atenção dos inimigos também muito alta. São 2 características perfeitas para um cruzado, né. Porém, ela tem uma deficiência brutal. Ela não consegue acertar um ataque. A função de um tanque é ser masoquista. E ela cumpre essa função maravilhosamente bem. Aliás, eu queria comentar o fato de que a Darkness é minha personagem preferida do anime.
porque ela que mais me fez rir. Além de ela ser muito bem trabalhada, ela tem contrastes muito incríveis. Eu acho que a concepção da Darkness é melhor, porque de todos, eu acho que ela é o mais imbecil e inteligente de criação de personagem. Porque você vê um cruzado masoquista, o cara com a única função de tomar dano, como o Tsuna disse, e ainda assim gosta disso. É genial essa parte. É tipo o Edward, né? Ô Carlos, aquilo foi alguma referência ao seu nome de ator pornô? Gente, vocês que estão ouvindo, isso é piada interna de Avalon, tá? O grande sonho dela no começo da história é ser raptada pelo Rei Demônio e ser violentada pelo Suatecla no covil, na masmorra deles. E o motivo de ninguém aceitar ela nos grupos é exatamente porque ela pode ser muito forte, muito resistente, mas ela realmente não acerta nada. Então a maioria das pessoas contratava ela pra ela ser a vanguarda, pra ela ir na frente, só que ela não consegue acertar. Todo mundo mandava ela embora. Também não tava a personalidade dela. Eu tenho um comentário que talvez o Ribeiro possa esclarecer um pouco, porque eu não sei se desse jeito na novela, mas no anime é assim. Algumas vezes, não todas, parece muito que a Darkness é usada como um recurso de roteiro mesmo, por causa do parentesco dela com o rei. Não daquela vez dos primeiros episódios da segunda temporada que ela até ajuda o Kazuma com aquele nobre, mas tem uma parte no final da segunda temporada mesmo, que é lá pelo episódio 11, que eles estão pra passar por um lugar, que é tipo um portão, só que eles não podem passar pelo portão. Daí, do nada, todo mundo se agarrou na Darkness pra pegar o colar, pra mostrar que ela é uma cruzada, etc. Eu achei aquela parte muito desnecessária, eu não sei se... Mas na nova acontece um pouco melhor, porque no caso, realmente não tinha... Eles não sabiam o que estava acontecendo, né? E eles não tinham permissão pra subir. Ela não é só reconhecida na cidade de Axe. Não, é que no anime, pelo menos, essa parte do Barazão, etc., não foi usado tão bem a ponto de ser algo natural, parece mal colocado artificialmente depois. Mas vamos lá, gente. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar da Darkness ou eu posso ir pra ficha dela? Porque muito do que a gente vai falar da Darkness tá muito ligado aos boss do final de volume, né? Que é o Vanir, o Beldian, né? Então o Hans, no Hans nem tanto, mas esses vilões, né? Que... vilão entre aspas. O pessoal aí do Rei Demônio, que é onde a gente pode explorar mais a Darkness. Tem uma cena no anime em que ela acerta o ataque numa pessoa. E ela curtiu pra caralho. Mas depois ela foi espancada por ele. Ela, como a gente tinha dito, é uma nobre, né? Um nome bem engraçado. E ela se orgulha da sua família, né? E também eu teria orgulho se minha família fosse a segunda mais importante do reino. Uma defesa praticamente impenetrável, seja física ou mágica. Ela foi atingida por um disparo direto da magia da Megumin, né? A explosão. E não foi de pequena escala, não, tá? Pra você ver isso aqui, não foi de pequena escala, não. Porque ali a Megumin já tava no meio da segunda temporada, já atingido o Vanir ali. E ela saiu meio que ilesa. Não foi tão ilesa assim, mas com a armadura foi pro espaço, mas ela tava viva. A parte chata da personagem, né, que é uma idade masoquista, calma, mas em compensação, do psicológico, ou pelo menos ela ser apertada, ou seja, ser envergonhada, que inclusive isso é parte da comédia dos dois, né, o Kazuma ele funciona como um núcleo de comédia pra todas as personagens, é justamente quando o Kazuma começa a ficar pressionando ela sobre coisas que ele vai fazer e ele fica atacando a mente. Uma coisa que é engraçada, o Kazuma realmente nunca tocou na Darkness pra fazer alguma coisa mais séria assim, não. Tudo que envolve a Darkness sempre atacando a mente dela. Então isso aí cria essa dualidade legal dos dois. Ou seja, estupro só mental. A mente do Kazuma é a existência mais poderosa do mundo. Se ele pensou que morreu e morreu, imagina se ele pensar que comeu a Darkness. Isso quase aconteceu. Se não fosse a Aqua gritando que encontrou as sucubos, meu amigo, a flor de cerejeira já teria explodido faz tempo. Olha, eu vou te dizer, essa foi uma das melhores cenas que eu já vi, né? Por sinal, eu gostaria de falar que a Aqua é uma grandiosa estraga prazeres, que é aquela parte, meu Deus. Não, e quando ele quer enfrentar as três, né, pra proteger, aí a animação assim, é muito legal, porque você vê assim, ele faz uma cara, aí bota aquela carona de sério, ele é pra proteger, aí ele assume aquele personagem diante de secar e eu preciso proteger alguém. Eu entendi isso como uma baita da sátira, né, porque isso é típico de secar genérico, né, proteger alguém, né, e ele quer proteger a sucubo, né, putz, é bem piada isso.
terminando com a Darkness, ela, como a gente tinha dito, seus ataques, eles não acertam nada, mesmo ela utilizando um pacote completo de itens da sorte que aumenta o índice de acerto, ela não atinge nada. Pra vocês terem ideia, o único ataque que foi o Guilherme tinha falado, né? O Tsuna tinha falado. Tinha encurralado o Vanir, né? Com o golpe, e o Vanir não podia se mexer no ar. E o que acontece? O Kazuma vai tentar estocar ele, só que o Kazuma pisa em falso e, e ele acerta as costas do Vanir e joga ele pra frente, o que faz a Darkness conseguir o seu primeiro golpe crítico da vida. Ela é inútil em praticamente tudo, exceto servir como um tanque lá de guerra que tá com as suas armas neutralizadas. E também por servir como fantasia sexual pro Kazuma. Falando nisso, eu gosto de pensar na Darkness exatamente como um tanque de guerra com uma sarrabolha no cano. Então, gente, já apresentamos os personagens, né? Agora a gente vai seguir pro anime, né? Vamos pegar realmente as partes mais importantes, tá? Não vamos fazer como a gente fez no TDG, que me recusa a fazer algo daquele tipo de novo, porque é muito estressante. Eu também me recuso a editar algo daquele tipo de novo. Inicial, né? Afinal, começar do começo. Vamos começar com a morte do protagonista e a ida dele pro outro mundo. Ê! Momentos conhecidos também como eu dropei essa novela por causa disso, embora tenha só lido 2 capítulos. É basicamente uma cópia de Mushoku Tensei, até a parte que tem um asteriscozinho. A Aqua começa a tirar sal do protagonista pela forma como ele morreu. Aí ela começa a zoar com ele porque ele simplesmente foi salvar a vida de uma garota que ele conheceu na escola, porque ele não ia pra escola, porque ele é preguiçoso. E outra, ele era Nietzsche não porque ele tinha algum problema, alguma coisa, mas sim porque ele realmente era do tipo de pessoa que ele foge de trabalho, ele foge de todo tipo de esforço, por isso ele não ia pra escola. Ele foi tentar salvar a guria porque achou que ela ia ser atropelada por um caminhão e na verdade era um trator, aqueles tratorzinhos que anda 5 km por hora. Ele ficou tão irritado com a Aqua tirando sarro dele, como a gente falou, né? Ele troca o bênção, né, que ele ia receber por ela. Aí chegando lá, vão lá pra guilda de aventureiros, eles pedem dinheiro emprestado porque eles não tinham dinheiro pra poder fazer a inscrição no aventureiro. Detalhe, eles pedem dinheiro emprestado pra um sacerdote do culto da Ares, que a Aqua odeia. E ela fica possessa com isso. Primeiro vem o Kazuma, né? Pô, ele acha que ele vai aquela puta apresentação que todo mundo vai bajular ele, vai ser um poder muito foda, isso é o que lá, todos os status normais, alguns abaixo da média, mas sorte maior do que todo mundo e a inteligência maior do que o normal. Então ele teve que pegar o emprego mais fraco, que é o de atureiro. O pessoal até fala pra ele virar comerciante. Um detalhe que antes de virar aventureiro, ele e a Aqua trabalharam como pedreiros. Não, eles viram pedreiros depois de virar aventureiro. Depois? Carambolas? Não, a Aqua é o vacinado, todo mundo acha que ela vai ser a grande heroína, não sei o que lá. Como eles não têm dinheiro, comprar nenhum equipamento, eles vão trabalhar como obreiro, entendeu? Verdade. Muito bom isso daí, cara. Tanto que o Kazuma fica dizendo, cadê o dinheiro inicial, o equipamento inicial? Que porra de mundo é? É aí que começa o que eu falei de personagem ter a consciência ampliada. De começar a achar tudo uma merda e saber o porquê tudo aquilo lá é uma merda é baseado nos RPGs. Coisa bem importante, né, que eu e o Ribe não falamos, é que tem uma diferença fundamental na percepção de como a gente acompanha a história entre a light novel e o anime. É que a novel, né, a gente vê tudo a partir do ponto de vista do Kazuma, né? Ela é narrada pelo Kazuma. Enquanto que o anime, não. O anime a gente tem a percepção ampliada, né? Como o Tio estava falando. Não só do Kazuma, mas do todo. Ou seja, a gente sabe de coisa que tá acontecendo que o Kazuma não sabe. É uma diferença de narração que tem entre as duas, né? Uma coisa que a gente tinha que ter falado lá no início, mas não falou, mas tá corrigido aqui. Sinceramente, eu acho que tá melhor desse jeito, porque a obra tentando contar ponto de vista. É estranho. O Pregaíro também acontece isso. O anime é em terceira. Porque eu acho que é muito difícil animar em primeira e ficar bom, né? É engraçado que eles ficam se divertindo, eles ficam muito felizes que eles chegam a esquecer que eles são aventureiros. Aí depois de tempo que o Kazuma lembra que ele tinha que se aventurar. Nesse meio tempo, tem a primeira coisa que eu falei, grande amizade de Kazuma e Aqua, os dois se dando bem pela primeira vez. Seguindo agora a narração dos fatos, eles vão aceitar a sua primeira missão, que era o quê? Matar 5 sapos e eles acabam... Vamos lá, o Kazuma se utiliza do quê? Porque eles não têm capacidade sozinhos de derrubar um bicho daquele. Porém, o Kazuma, ele utiliza de sua estratégia. O que ele usa? Ele utiliza a Aqua como isca. O sapo engole a Aqua e ele vai lá derrubar enquanto o sapo tá distraído, engolindo ela.
eles conseguem, no primeiro momento, derrubar 2 sapos, só que a missão era de 5. Então eles não conseguiam pegar o pagamento dela. E foi aí que eles dão de cara, né, com a primeira das companheiras, né, que se junta ao grupo, que é a Megumin. O Kazuma fica muito surpreso com os status dela e tudo mais, e ele fica feliz em recebê-la no grupo. Só que o que acontece? Na hora e o Kazuma fica, agora vai ser moleza. E aí a Megumi realmente derrota o primeiro sapo. Só que o que acontece? Ela cai no chão e ele fica lá, o que você tá fazendo? Depois que eu uso a magia eu não posso mais levantar. Queria dar um destaque que antes disso tem uma coisa maravilhosa, que é uma pena que isso não foi explorado, porque daria pra fazer muita piada engraçada, que é a Megumi tentando enganar eles com o tapa-olho. Que ela fala que tem um tapa-olho que guarda todo o poder mágico dela. Deu que uma pergunta é verdade, ela fala, não, é só estética. Aquilo lá daria pra fazer tanta piada boa no futuro. O sapo engole a Megumin, e enquanto tá lá rindo, feito uma doida, ela também é engolida. E o Kazuma vai lá e consegue soltar as duas. Por algum motivo muito esquisito, eles conseguem completar a missão, porque a Megumin derrubou um e o Kazuma utilizou elas duas de isca pra poder derrubar os outros 2. Ou seja, eles concluíram a missão. E essa coisa que eu queria entrar de início, né? Pra gente não voltar nessas missões de novo, mas falar, é incrível como eles sempre vão fazendo as missões de um jeito completamente não ortodoxo. Todas as missões que eles fazem, eles não fazem a missão que você vai dizer, essa missão aí, eles vão fazer tal coisa e vai dar certo. Não, eles vão fazer totalmente pelo meio não convencional. Ou eles utilizam alguém de isca. Um exemplo claro disso é o plano que eles estão fazendo pra derrubar os lagartos. Mano, aquilo ali é só, porque você vê, o plano bem bolado e tudo mais, vai dar tudo certo. Acaba que começa a dar tudo errado. Um não consegue cumprir a parte do plano. Muito engraçado. É o inusitado que sempre dá certo. Nunca é como você falou, o planejado. É por isso que quebra a expectativa. Já que a gente não vai entrar mais no assunto, eu quero só colocar o meu exemplo de a dinâmica deles funciona. Que não é nem uma coisa do anime, é a coisa da abertura do anime. Que eles vão atrás das maçãs, que não tem detalhes. Estão atrás de maçãs que estão em cima de uma tartaruga gigante. Coisa mais imbecil, eles pegam uma placa, se explodem pra usar propulsão pra pegar as maçãs. No meio da queda, a Megumi lança uma magia do nada que não faz porra nenhuma. Daí depois lá, pega um cachecol, faz um balão e o Cosmo do roubo. É que o cachecol dela é o único item sagrado que ela trouxe. Falando do cachecol agora, não falam porra nenhuma do cachecol anime. Não, mas é porque ele não faz nada. É uma piada também, porque o Kazuma tenta vender esse treco umas 3 vezes durante o anime. Faz questão de lavar o Hagoromo dela com as cuecas dele pra só desvação. Consegue cumprir sua primeira missão, né? Enquanto o Kazuma fica meio que no desesperado, porque agora entrou mais uma boca pra alimentar no grupo, né? E ele ainda não tem lugar pra ficar. Termina esse episódio, né? Com a aparência da Darkness, pelo menos de costa. E aí a gente tem a segunda pessoa que entra no grupo, né? A Darkness é de novo, o Kazuma fica na maior expectativa, só que ele começa a bater um papo com ela, e ele começa a achar os papos que ela tira meio estranho. E aí ele diz, mano, isso aqui vai dar ruim, eu não posso deixar as duas se encontrar com ela, não. E adivinha o que acontece? Justamente isso. O coitado do Kazuma tem mais uma inútil no seu grupo. Resume bem o que dá pra colocar. O único que eu achei mesmo foi o negócio do tapa-olho, que poderia ser melhor explorado com piada, mas tudo bem. Eu acho que foi algo ao estilo de Konosuba. Uma coisa simples, não tão normal, que seja uma comédia, que é a característica do autor Konosuba. Ele faz um contraposto entre o simples e o complexo, ao mesmo tempo que é muito engraçado. É engraçado a Darkness não parecer normal pro Kazuma pra ele não rejeitar ela logo de cara. E ela não saber que o grupo, se for parar pra pensar, o melhor grupo pra ela poder se encaixar era justamente esse. O grupo dos desajustados, entendeu? Isso que eu acho legal em Konosuba. Os desajustados juntos, que acabam dando certo por coincidência, sorte, planos malucos. Google conveniente do roteiro. Cara, você para pra pensar, você tem uma menina que é a Megumin, que é Explosion, poder overpower, que ela não tem controle sobre isso. Você tem um tanque sadomasoquista, masoquista na verdade, né? Você tem a Aqua, que enfim, a gente sabe qual é o portfólio dela. E você tem o Kazuma, eu falo, cara, os 4 combinam muito bem. Aí uma vez eu fiquei pensando assim, se poderia entrar um quinto ali, mas não dá, eu acho que tá bom os 4 assim, não é bom botar um quinto nesse grupo não. Tem umas partes que adiciona mais um, que normalmente é o isso. Ele não faz parte do... Ele participa de algumas coisas, mas não... Participa em algumas coisas, mas ela não é do grupo, é? O estereótipo da Wiz ainda é muito básico, é só uma mercadora falida. Às vezes ela serve de ponte pra alguma atividade que vai acontecer, né? Algum requerimento, alguma coisa assim, ela serve pra fazer essa ponte. Tu também faz bem também, mas os 4 pra mim são perfeitos, não precisa de mais nenhum elemento. É muito bom, né? E eu acho interessante também a interação do grupo em si, né? Quando estão os 4 juntos com o resto da galera, né? Como as pessoas,
uma visão totalmente errada do como eles são, né? Olhando de longe, né? Pô, 3 heroínas com os empregos mais fortes que tem no Conan. Líder do grupo é o cara que tem o emprego mais fraco e tem piores status. E então, tipo, todo mundo tira sarro do Kazuma e todo mundo engrandece as 3, sendo que, no geral, assim, em todas as situações, o mais útil acaba sendo o Kazuma, porque se fosse a liderança dele, a habilidade dela não ia servir pra nada. Porque se você for parar pra pensar, dos 4 ali, o que talvez use a cabeça pra alguma coisa é ele, né? As outras 3 meninas, elas não são conhecidas pelas suas capacidades cognitivas avançadas, digamos assim, né? Só que ele é um preguiçoso e imoral terrível, né? Mas é isso que dá graça ao negócio. Ele não é virtuoso, no sentido como a gente imagina um personagem virtuoso. Ele é justamente o oposto. Ele queria plantar um monstro, plantar e cultivar um monstro, pra depois ir matar esse monstro e ganhar ponto. Olha só a ideia do malandro. Eu vou criar um caos e vou dar a solução e vou me dar bem. É um imbecil, mas é genial ao mesmo tempo. Se vocês perceberem, a existência das 3 inúteis é resumida em obrigar o Kazuma a pensar e se exercitar. Então elas têm utilidade. Tira ele da zona de conforto, que ele, como net que ele foi, ele sempre teve escondido na zoninha de conforto. Elas obrigam constantemente ele estar agindo. Meio que uma mudança pra ele. Elas obrigam ele a passar mais do que 30 segundos em radiação solar. A gente tem a apresentação agora da Chris, né? Que foi extremamente importante pro desenvolvimento do Kazuma, porque ela deu a habilidade chave, né, do Kazuma, que é o Styro, que, por sinal, a gente já vê por onde vai rodar essa habilidade logo nela, né? Porque ela rouba a carteira do Kazuma e o Kazuma vai lá e rouba a calcinha dela. Uma coisa bem interessante, não sei se tá no mangá também, mas pra mim não vai estar porque é mais do anime, que a Wiz aparece no episódio 3 e tem a calcinha roubada no episódio 3 mesmo. Daí no episódio 3 da segunda temporada, ela fez uma participação especial só pra ter roubado. E essa habilidade é uma coisa que quem entende animação comenta isso, que no anime, essa habilidade dele, aquela cena que ele tá correndo, ele ameaça roubar das 2 garotas, e a mãozinha dele faz um movimento com a mão, aquilo ali, o pessoal fala que aquilo ali pra ter feito aquela ceninha, só os dedinhos dele dando aquela mexida na mão, aquilo ali é uma coisa hiper difícil de ser feita em animação, né? Inclusive no filme tá depois de novo a movimentação da mão, quando ele segura a mão do Megumi. Os caras estavam explicando que pra fazer aquela ceninha curtinha, uma trabalheira danada. E ficou muito engraçado, porque ficou uma coisa meio de um maníaco, um pervertido, né? Isso é legal. A imagem que ele cria, né? Eu só imagino 2 coisas, ou os animadores vendo isso e falando, kaká, mó legal, ou eles falando, que porra eu fiz com a minha vida? Parte que, de novo, é de rachar de rir. A Aqua tá desesperada por dinheiro, como sempre, essa é a principal característica dela. Acontece, encontra uma missão que é perfeita pra ela, que é purificar um lago e tirar as criaturas. E o que acontece? Ela é colocada numa gaiola e os 3 vão lá pra poder fazer a escolta. Só que uma escolta daquela eu não queria nem pro meu inimigo. Eles soltam ela na água e os jacaré começam a chegar, eles bolam ela com a gaiola pra tudo que é canto, a coitada fica desesperada e ela consegue purificar o lago muito rápido. A pedra que eles prenderam ela começa a se mover. O pessoal, né, diz assim, ficaram mal depois, né? Inclusive até o Kazuma fica pensativo e diz, ô Aqua, todo o dinheiro pra você, tá? Só que a Aqua não quer sair porque ela acha o exterior acha o mundo de fora muito perigoso, né? Porque tudo que aconteceu e tudo mais, ela é transportada de volta pra cidade pela carruagem, né, na jaula, e aí ela começa a cantar uma música lá de deusa sendo arrastada por volta. Mano, muita como é aquela cena. E aí a gente tem o clássico protagonista de Sekai aparecendo na história, que é o Mitsuru Kyoya, se eu não tô enganado, que é o dono da espada amaldiçoada Gahan. Ele é o estereótipo do personagem protagonista de Sekai, que vai fazer tudo, honrar a deusa, vai lutar com o rei demônio. Ele é o protagonista de Sekai ali. Só que ele é dobrado pelo Kazuma, porque o Kazuma não segue regra nenhuma. O Kazuma é o verdadeiro Mao dessa história, se eu for parar pra pensar. Eu quero dar destaque para a luta dos dois, mini luta, que é o Kazuma simplesmente rouba a arma do cara e bate nele. Ele, na verdade, ele não consegue segurar a arma e cai na cabeça dele. Kyoya, eles dizem, você pode devolver a espada e tudo mais, perdemos, tudo bem. Só que aí o Kazuma vai lá, aponta e diz assim, eu vou roubar essas calcinhas. E aí todo mundo olha pra ele ali e elas começam a gritar. Só olha e diz, olha só que pervertido, que lixo. É onde ele ganha o apelido fabuloso de Caso Lixo ou Lixo Zuma. Ele pega a espada, ele pergunta pra Aqua, só ela pode usar? Só ele pode usar? Ela disse assim. Aí ele acha que eu não posso usar, eu vou vender. O cara vem pedir de volta, ele fala, não, eu compro, eu já pedi.
Já vendi. A Aqua tá possesso porque ela quebrou a gaiola pra soltar ela, só que ela teve que pagar a gaiola. Então, né, seguindo, a gente vai pra parte final do... A gente tá falando pro volume, né? A gente vai pra parte final do volume 1. O volume indo explodir o castelo. Se você for colocar na internet, você vai encontrar vídeo de 10 horas deles cantando Bakuretsu, Bakuretsu, lá, lá, lá. 10 horas disso. E o mais bizarro é que tem muita view. Como editor, eu tenho uma aversão estranha a esse tipo de vídeo, porque eu sei como ele é feito e é muito bizarro. E aí o que acontece? Eles vão explodir, né? A Megumin tem que ficar treinando a magia dela, né? E eles vão acertar a magia explosiva num castelo. Só que esse castelo não é um castelo comum, ele era habitado pelo primeiro dos generais demônios, né? O Belgian, o Dullahan. E aí o que acontece? O Dullahan vai lá e chega, né? Porque, porra, os caras ficam perturbando meu sono, mas não vem me atacar. Acaba que, depois de conversas, né? A Megumin vai lá e se mostra, né? Dizendo que é ela. O Dullahan vai lá e coloca uma maldição de morte na Megumin, só que a... Põe na Darkness. E aí, né, o Dullahan sai todo satisfeito, diz que vai esperar eles lá pra poder salvar a companheira. E aí todo mundo entra naquela depressão. Nossa, a Darkness vai morrer. Meu Deus, que chato. A Aqua do nada vai lá e tira a maldição dela. Isso é engraçado porque é muito anticlímax. E aí o Kazuma vai lá e diz, devolva minha preocupação. E aí, né, a gente tem a cena clímax do volume, né, que é quando o Dullahan chega, né, pra luta. Porque antes disso, o Dullahan fica lá esperando eles, enquanto isso eles vão fazer um monte de coisa. Tem a cena deles indo caçar repolho, que é chata pra caramba. A única boa parte é do repolho batendo na Dark. Pra encher linguiça, vamos falar a real. Pra luta com o general. Eu queria que tu falasse porque pode ter diferenças, né, entre os dois, ou é bem fiel essa parte? É praticamente igual. Pode assumir aí, vai, já que é igual, pode assumir essa parte. Eles deixam o Dullahan basicamente lá esperando. Ele fica mais de uma semana esperando eles ir lá pra salvar a companheira deles, porque ele não sabe que ela já foi curada da maldição. Aí depois de uma semana ele volta lá, ele tá muito puto, porque ninguém foi lá salvar ela. Além disso, não pararam de soltar explosão todo dia no castelo dele de novo, porque a Kazuma parou de ir com a Megumin por causa disso. Só que a Aqua tava indo escondida. Aí por causa disso ele começa a enfrentar todo mundo ali da cidade de Axel, e ele achou que ele ia solar todo mundo, porque ali é a cidade dos iniciantes, né? Antes disso, eu queria falar de uma coisa, que isso é muito engraçado. Quando o Dullahan chega, né, ele começa a ficar meio puto lá, a Aqua vai e manda um Secret Exorcismo nele, e ele começa, ela diz assim, você vai tentar me purificar, uma priest de nível baixo fazer isso aí, ele toma um ataque e grita igual uma criança de dor. Aí a coisa assim, o que eu acho, o que eu faço, Kazuma, não foi muito efetivo. Não, eu acho que foi muito efetivo, ele até fez ele usa isso 2 vezes, cara, essa parte do o que eu acho não é muito efetivo. Não, foi muito efetivo, ele tá até rolando no chão. A Aqua poderia ter finalizado a luta só com isso aí, né? Mas, pô, ela foi inventar de usar uma magia de água, né? Aí... Luta vai, luta vem, né? O Dullahan começa a matar algumas pessoas, né? Matar alguns aventureiros lá, porque vão lutar contra ele e tudo mais. A Darkness vai lá, tanca alguns golpes, toma porrada, e aí é nesse momento que o Kazuma se lembra que a fraqueza do Dullahan é a água, né? Uma pergunta. Quando o Kazuma descobre que a fraqueza do cara é água, tem uma explicação do porquê a fraqueza é água? Não tem uma explicação. E aí ele começa a dar create alta e manda todo mundo fazer, né, criar água, né, desviando, né, aí ele vai e diz assim, enquanto tá lá toda retardada, o que vocês estão fazendo? Aí ele olha pra Aqua e diz, o seu deus inútil, a fraqueza dele é a água. E ela, a água? Eu posso fazer uma inundação. Aí ela vai e usa inundação, né, e aí enfraquece o Dullahan e o que ele faz? Ele usa o steel, o Dullahan tá preparado pra ele pegar a arma, né, só que ele pega a cabeça do Dullahan. E aí começa a jogar a bola com a cabeça do Dullahan, cara. Aí até que ele chuta pra cima, né? E a Aqua termina de exorcizar. E aí nós temos o que eu acho que é o ponto forte de Konosuba também, né? Que é a maneira como eles vão chegar até o Rei Demônio. Porque todas as derrotas dos Rei Demônio, inclusive do Dullahan, a Sylvia, né? Que foi o último, né? Que foi do filme. Todos foram de maneira retardada. Todos. Do Vanilla. Vanilla foi maravilhoso aquilo ali. É o que eu tava falando. Inclusive, eu vou jogar uma teoria aqui. Eu não leio Konosuba, eu vi só o anime e o filme, tá? Mas aquele cara do topete lá, que toda vez que ele fala, o Kazuma vai lá, muda o traço do Kazuma e ele diz a verdade e tudo mais. Eu acho que aquele cara ali é o Rei Demônio, não é possível, porque toda vez ele tá lá olhando, fala algum comentário, mano, não é possível. Eu acho que ele é o Rei Demônio. Tem umas cenas que tem só na 9, meu Deus do céu. Esse cara ele consegue ser pior que o Kazuma, cara. Ele é uma...
Eu tenho uma coisa pra comentar que é, graças a Deus, que Konosuba foge disso. E alguns animes que eu tô vendo atualmente que tem muito disso e Konosuba poderia ter isso, mas não tem, que é muito bom. Que é uma idealização de status do personagem. Gintama tem isso, eu acho que é um bom exemplo. Por exemplo, o Gintoki no Gintama é um faz tudo quase que falido que trabalha com faz tudo. Ele pode fazer qualquer coisa em troca de dinheiro. Construção de status do personagem ele sempre vai ser um faz tudo fudido na vida, sempre vai ter conta, atividade, etc. E ele nunca vai sair disso. Tá bom que a Gintama, o foco não é bem isso, mas vamos colocar a Gintama como exemplo. O Kazuma sai. É exatamente isso. O Kazuma, ele poderia ter isso. Ele poderia estar fudido pra caralho, nunca ter conseguido um pouco de dinheiro. Tipo, aquela coisa da inundação que a Aqua teve que pagar parte do dinheiro geral por causa do que ela fez. Poderia ser, ele não ganhou nenhum dinheiro com isso. Ele só matou o cara lá, ele continua morando no estábulos. Ele vai ficando milionário algumas vezes, e aí vai perdendo todo o dinheiro. Poderia ser muito disso, do Kazuma não upar de status, porque a Aqua deu um prejuízo que basicamente não deu nenhum lucro, ou ele pode sempre estar morando no estábulos, mas não. O cara vai lá, ele conseguiu utilizar essa mansão, então ele ganhou essa mansão de brinde por causa da Wiz. Então vê uma certa evolução social do personagem. E muito anime atualmente tá me incomodando por causa disso. Então, por isso que eu achei legal isso no Konosuba. Vamos volume 2 agora, nossa pauta, que é a partir do capítulo 6, né, do anime, se eu não tô enganado, da primeira temporada. Vamos lá, o Kazuma morre. De novo. Aliás, é uma morte bem brutal, né? Ele morreu decapitado por um Shogun no inverno. Essa parte do Shogun no inverno até agora eu não entendi. É uma lenda japonesa. O Shogun do Inverno, ele é um espírito protetor do inverno, ele é protetor da natureza, e ele protege aqueles espíritos que o Kazuma e a Aqua estavam capturando. Essa parte eu entendi, eu só achei a coisa meio random. É porque é uma lenda japonesa, enfim. O bicho atacou ele. Na verdade, é desculpa pra mostrar ele só. É a deusa que tem enchimento no peito, segundo a Aqua. Vou adicionar um pouquinho, ele não foi só pra apresentar a Ares, foi pro Kazuma dar um discurso de que ele tá valorizando as companheiras dele. Mas foi só pra isso mesmo. Não foi nem um pouco útil, mas só foi pra isso. Já a Ares, vamos lá, no anime como um todo, ela só tem uma função, né? Pelo menos do anime, eu não sei na novel. A única função dela é ficar revivendo o Kazuma, abrindo o portal pra ele voltar. Não, Matheus, porra. Ela tá fazendo tudo que a Aqua não tá fazendo. Dá crédito pra ela. Não, o que ela faz? A Aqua lança o revive e a única função dela é ficar abrindo portal. Pelo menos no anime. Não sei como é que é na nova. Porque tem uma parte na segunda morte, né? Ela diz que de vez em quando desce ao mundo, né? Pra se divertir um pouco. Então não sei. Mas pulando isso, que realmente a única função da Ares no momento é simplesmente ficar abrindo portal, eles ganham a mansão, né? Tem aquela cena hilária. Essa parte da mansão é hilária. E, mano, muito engraçado. A apresentação da Wiz, aí tem parte da Megubin lá, que ela fica com vontade de ir no banheiro, e que ele até oferece pra ela mijar na garrafa. Eles estão sendo perseguidos por espíritos, e aí depois eles descobrem que a culpa é tudo da Aqua, porque a Aqua tava fazendo a função da Wiz, que era purificar o cemitério lá, só que como a Aqua foi preguiçosa, ao invés dela ir lá realmente fazer a purificação, ela colocou uma barreira que impedia os espíritos de entrar dentro do cemitério, então o cemitério tecnicamente tava limpo, né? Só que aí os espíritos não tinham pra onde ir, eles foram todos pra mansão onde eles estavam morando. Criaram um problema pra vender a solução. Exatamente. Essa é a função da Aqua, ficar criando problema pra eles resolverem. Então, essa cena é muito engraçada da mansão. Mas acho que nesse volume só tem a Destroyer, né? Que é a melhor parte, né, no volume 2. É da Sucubus. Que é O melhor. É muito engraçado. o Kazuma ganha um ticket, né? De 2 aventureiros lá pervertidos. Ficaram com medo do Kazuma espalhar, né? Então o Kazuma recebeu lá o ticket dele. E aí o que acontece? Ele vai, tem um monte de desejos lá, né? Que ele coloca pra receber o sonho. E aí o que acontece? Darkness recebe um monte de coisa da família, né? E aí bebidas e tudo mais. Só que ele não quer perder o sonho. Então ele não bebe nem nada, vai dormir cedo. Só que o que acontece? Ele acaba dando um leve cochilo na banheira, né? E ele pensa que o sonho começou. E ele vê a Darkness. Então ele diz, mas a Darkness, embora se encaixe um pouco, não é exatamente o que queria. Deve ter sido erro. Então ele começa a fazer pedidos à Darkness, né? E a Darkness começa a achar que ele tá doidão, mas vai executando os pedidos. E como eu tinha dito lá no início, né? Se não tivesse a Sucubu não tivesse caído na armadilha, nós teríamos uma flor de cerejeira estourada ali. A Darkness ia deixar, cara. Certeza. Porque tudo que ele mandava ela fazia, cara. Ele mandava ela olhar pra ele, ela olhava, mandou ela limpar as costas dele, mandou ela olhar pro negócio dele. E tudo ela fez. É a Lalatina, gente. Exatamente. A Darkness, ela no volume, vai falar já, ela é do tipo de homem dela. E tirando algumas coisas, ela tá literalmente descrevendo o Kazuma. Descreve o Kazuma, velho.
Por algumas coisas não, porque, por exemplo, o Kazuma ainda não é gordo, mas pode ficar no futuro. O Kazuma, querendo ou não, tem alguma utilidade. Ela quer um cara completamente inútil. Ela quer um cara bebão, só que o Kazuma tem uma boa capacidade de suportar álcool. Então ela, por algumas coisas, ela não tá descrevendo o Kazuma, mas por outras é o Kazuma no preto e branco ali. Terminando essa parte, né? Aí a gente vai pra cidade, começa a ser atacada de novo, né? Na verdade, eles mandam coisa de evacuação, que é pra cidade vai ser totalmente evacuada, porque ela tá no caminho da fortaleza móvel criada por... Eles não sabem por quem, mas ela só não ataca demônios carmesim e nem o culto Axis. Também não explica, até aí, né? Não explica por quê. Eu já sei por quê, porque eu já... Ela tá vindo na direção de Axel e eles falam que ela é totalmente imparável, ela vai destruir completamente a cidade. De primeira, todo mundo do grupo decide ir embora. Todo mundo desiste e já tá vindo embora. Menos o Kazuma. Mas por quê? Vocês me perguntam? Pelo motivo mais nobre de todos. CG maravilhoso Café da Sucubus, né? Localizado na cidade. E não só ele, né? Porque todos os homens da cidade decidem fazer esse ato nobre de sacrifício de ajudar o Kazuma a derrotar a fortaleza pra salvar o Café da Sucubus. Legal, que tem muita gente de nível alto no lugar. Tem uns aventureiros de nível 40 que era pra estar na cidade de alto nível, que eles só estão em Axel só por causa do Café da Sucubus ali. Essa parte é genial. A luta, né, visualmente, ela é bem legal, muito bem animada essa parte. As duas explosões, que a Whis, né, que a gente não tinha falado da Whis, mas a Whis é apresentada um pouco antes deles ganharem a casa, da missão de exorcizar lá o negócio. Essa animação é muito legal, os efeitos são muito bonitos, as duas fazendo as explosões são bem legais, né, de novo, o Kazuma fazendo os planos, né, como proceder. A Aqua começa quebrando a barreira, né, da fortaleza, enquanto a Megumin e a Whis vão dar o ataque de dano bruto, né? Vão ser o DPS do time. Só que no caso da Megumin é só dano, porque ela não consegue dar dano por segundo. Elas conseguem derrubar, né? Só que todo mundo começa a ficar alegre, aí o Kazuma diz, mano, não falem nada, por favor. E todo mundo diz, foi até que fácil. Se fosse tão simples, ela não teria destruído tantas cidades. E o Kazuma no desespero, a gente parem de falar. Sequência de autodestruição ativar. Eu quero falar antes dessa parte de autodestruição, porque antes disso eu acho essa parte meio desconexa, meio ruim. Eu não sei se é só opinião própria, mas nessa parte o anime tá tentando se levar muito a sério. Só que no meio de se levar muito a sério, eles colocam aquele mago no meio, que é o criador do Destroyer. E essa parte é pra ser meio de comédia. Só essa parte, de toda a parte da Destroyer, acho que essa é a parte que ficou pior. Não, ele... Não, eu sei, esse mago é uma figura importante, ele apareceu no filme também falando umas coisas, se não me engano. Só que é muito estranho. Fica um pouquinho implícito, porque o coisa dele tá em japonês, tá? Então já fica implícito que ele é uma pessoa que veio de outro mundo e ele também recebeu um hack. Com esse hack que ele recebeu, que no começo não fala o que é, e eu não vou falar o que é porque é spoiler, mas ele construiu essa fortaleza móvel aí. E ele construiu por acidente. Os caras queriam que ele construísse alguma coisa e ele não queria fazer nada, ele só queria ficar jogando videogame. Que aí um dia ele derrubou café nas anotações dele e o café formou uma mancha que parecia uma aranha. Os caras achou que esse daí era o projeto que ele tava fazendo e falou assim, incrível, vamos financiar pra você. Quando ele viu, ele já tava construindo a aranha, de repente ela tava funcionando, e ele não sabe como que ela começou a funcionar, só que o problema é que ele tava dentro dela, e ele não conseguia sair, ele não conseguia parar ela, simplesmente viveu o resto da vida nela e morreu de velho. Eu só acho que essa parte, eu não sei como foi colocado na novel, mas no anime pareceu muito no meio da putaria, porque eles pegaram pra lá, leu e depois eu achei que foi outra coisa, flashbacks, etc. Na novel é só o Kazuma lendo o que ele escreveu, né? Tipo, dia X, aconteceu isso. Uma coisa legal que aconteceu, eu até ia comentar sobre o Duran, mas já que colocamos o velho, é bom comentar sobre os dois, que os dois no dublado têm a mesma voz, e a voz do cara que dublou o Duran e o velho é o mesmo cara que dublou o Sukuna do Jujutsu Kaisen. É o mesmo cara que dublou o Sukuna do Jujutsu Kaisen. E a voz do cara é muito boa. O cara, ele consegue passar a parte ameaçadora do Duran, mesmo com a coisa da comédia, e consegue passar uma vibe de casualidade com o velho. É muito bom. Depois, né, o Kazuma, ele aprende algumas habilidades com a Whis antes, né? E aí ele aprende o Dream Touch e ele passa a vitalidade da Darkness pra Whis pra ela poder teletransportar o negócio que vai explodir, né? Que é o núcleo da fortaleza
coisa. Se eles conseguem teletransportar, né? O Kazuma até diz: eu assumo a responsabilidade, eu tenho uma boa sorte. Consegue evitar a destruição e tudo mais. Eles voltam tudo pra festejar na guilda. E aí chegam os emissários do governo central, né? E aí o Kazuma diz: recompensa. E aí a recompensa dele é ser preso, porque ele acertou. O negócio que ele teletransportou, né? Que ele teletransportou, acertou a casa de um nobre. E o coitado é preso, gente. Meu Deus. E aí a gente termina a primeira temporada. O volume 2 acaba aí também. Mas a gente vai continuar porque nossa intenção é terminar o anime, a primeira e segunda temporada. Então logo o Kazuma é preso, né? E ele é colocado na cadeia e a Aqua começa a trazer um monte de coisa retardada. Por exemplo, ela traz um grampo pra ele abrir o cadeado, só que o cadeado é feito de segredo, não é? A promotora, ela explica todas as acusações que eles têm pelo Kazuma e tudo é culpa das outras. Ainda não, nessa primeira parte não. Essa é só a Aqua tentando salvar ele. Na novel é assim. Ele pergunta por que ele tá sendo preso, né? Aí ela começa a passar todas as acusações e tudo era culpa delas. Pois é, aí depois a Aqua traz uma serra, só que o que acontece? Ele tá muito baixo pra poder serrar a grade. E ele não consegue, então ele vai e faz o quê? Sore! Neroka? Vou dormir. Enquanto isso, a Megumin e a Darkness explodindo tudo do lado de fora da cidade pra poder chamar a atenção dos guardas. E aí o que acontece? A gente tem o julgamento, o julgamento não, no anime a gente tem o depoimento, né? Que o depoimento é muito engraçado, a maneira como ele vira, o depoimento ele vai virando de lado a cada momento. Ele começa a falar da história dele, não, ele fala os objetivos dele, que ele era um cara legal e tudo mais, e aí o negócio vai só apitando, dizendo que ele tá mentindo, ele vai contando as verdades que ele fez. E você de novo vê o quão podre ele é. Vira o depoimento e começa a virar o senhor fodão, né? Fica mandando na promotora, a promotora se desculpa, faz chá pra ele, mó coisa. Até que ele fala então deve ser por essa atitude que você não tem homem. Aí ela fica toda séria. E sim, é por causa disso mesmo. E aí ele, desculpa, fica todo pequeno na frente dela. Pois é, e aí ela vai e faz uma pergunta: você conhece alguém do exército do Rei Demônio? Aí ele diz não. E aí o negócio apita, por quê? Porque ele conhece a Whis. E a Whis é uma dos comandantes, pelo menos em nome, né? A ex-general do exército. Exatamente. E aí o que acontece é levado direto pra execução. Pra um julgamento lá, todo quebrado o julgamento, porque todo mundo já tem na cabeça a sentença de morte. Durante o julgamento, a promotoria fez algumas coisas que o Brasil tá acostumado a ver, mas enfim, começa a pegar só a parte que interessa e acusar o cara. É verdade que ele pegou sua roupa íntima? Sim, mas na verdade, não interessa. Só pega a parte que ela diz. Sim, foi verdade, mas ele fez isso porque isso não interessa. E próximo. Só vai pegando as partes que realmente incriminam ele, não o porquê que ele fez isso. E aí o coitado vai vindo parte da Aqua e da Megumin ir lá salvar ele. Só que a situação deles, na primeira coisa, a promotora rebate e elas ficam caladas porque não tem como contra-argumentar, porque senão é elas que vão também ser executadas. O velho foi lá e disse assim, né, o senhor feudal: vamos parar com esse julgamento, já é óbvio que ele tem ligação com o Rei Demônio. E aí é onde o Kazuma se toca do lapso de palavras, né? E ele vai e faz uma frase que, da maneira que ele arquitetou, ele está falando a verdade, só que ele conhece a Whis, né, obviamente. Então ele consegue se safar dessas, porém o seu feudal diz: não, eu quero ele morto. E aí, o que é que vai impedir? E aí o juiz vai lá e diz: é por isso que eu condeno você a executar. A Darkness vai ter na família dela e salva o Kazuma nesse momento. Sim, nessa parte aí um pouquinho antes, tem uma parte que a Aqua intervém. É uma das partes aí onde tem um negócio interessante, né? Ela cita, né? Tem um demônio que tá manipulando esse julgamento aqui. Todo mundo fica esperando. O detector de verdade todo mundo, o quê? Mas tem um demônio mesmo realmente manipulando o fato. Aí ela fala assim: a deusa Aqua, com mais de 10 milhões de seguidores, é que eu tô falando a verdade. Eu consigo de tudo. Aí o negócio apita umas 2, 3 vezes e todo mundo tira ela ali. E só que o negócio é que mais pra frente, ela tava falando a verdade. Ela realmente tinha um demônio ali manipulando o julgamento. Darkness consegue suspender a execução do Kazuma e o julgamento. E aí a gente tem a apresentação de dois personagens muito interessantes, que é o Kyomusuki, que é o gato da Megumin. Mano, aquele gato é maravilhoso. Ele tem muita cena engraçada com aquele gato. E a segunda é a Yuyun, né? Que ela é apresentada na abertura da primeira temporada, só que ela não aparece. É aquele típico bait, né? É a sua preferida, né, Matheus? Ela é legalzinha, eu gosto dela. Tem uma rivalidade com a Megumin, né? Só que, nossa, mano, a história das duas é muito engraçada. Porque uma é muito pobre e a outra, embora seja rica, né? Porque ela é filha do chefe dos demônios carmesins, ela não tem amigos. Engraçado, porque ela não tem amigos, porque ela é a única pessoa normal da vila dos demônios carmesim. Ela é a única pessoa que não tem Chunibyo, e aí por causa disso ninguém quer ser amigo dela. Isso que eu acho interessante. O normal passa a ser anormal em Konosuba. O Zack
Isso daí acontece no spin-off, tá? Quando a Megumin ganha a gatinha dela, a Chumusuke, de início ela não tinha nome, né? E a Yun Yun dá o nome pra ela de Kuro, que é preto. Uma coisa bem normal. Todo mundo fala que a Yun Yun é uma esquisita por dar um nome estranho pro animal. E aí a gente tem uma cena, né, de aprofundamento da amizade, que é justamente mostrando o passado das duas, né? E eu achei essa bem interessante de sem precisar ficar recorrendo vou falar sobre o passado. Não, aquilo ali constrangeu as duas e falou bem do passado das duas. Pelo menos foi uma introdução bem interessante das duas, né? Do passado delas e a relação das duas. Agora vamos falar das partes mais engraçadas. Eu já disse algumas vezes, mas mano, isso é muito engraçado. Que o Kazuma e a Aqua vão pra casa da Darkness. E o que acontece? O Kazuma dispensa a Megumin pra ir resolver alguns negócios que a promotora mandou, porque o Kazuma sabe que a Megumin, ela é inteligente. Então ela poderia perceber que o plano do Kazuma era chutar a Darkness do grupo. Ele vai lá e começa a atuar como o mordomo exemplar do tipo senhorita e tal. E a Darkness dizendo que ele é um traidor e ele se aquete e fica congelando o pescoço dela, a orelha dela. O trato pra ele ser inocentado lá foi ela aceitar ser noiva do filho do velho gordo lá. Ela tava tentando estragar tudo, né, pro cara desistir do casamento, basicamente jogando ela pra cima do cara, porque se ela casasse, ela poderia sair do grupo. Nesse meio tempo, né, ela chama o cara pra lutar, ela rasga a roupa dela. Fala assim, eu não gosto de você porque você não me olha como esse cara aqui, você não me olha com olhos lascivos igual esse cara aqui. Ele vai e chama o cara pra lutar, né, aí ele vai, eu vou lutar no lugar dele, aí ele vai e cria água, o tempo já, né, porque tava no inverno, ele vai e molha ela todinha, porque a Darkness já tava com a roupa toda rasgada, né, cola a roupa dela e o cara olha pra ele como se ele fosse o maníaco da pior espécie. Aí não só isso, depois ele vai e congela, usou o freeze, né, e aí o cara de novo, ele realmente é um lixo. Darkness começa a dizer porque que gosta dele e tudo mais. Gosta dele assim, né? Porque ela quer do homem ideal. E aí ela fala que ela quer que o cara jogue ela pro escanteio, que chega a vender ela, o corpo dela pra conseguir dinheiro. Esse é o sonho dela demais. E ela basicamente descreve o Kazuma com algumas falhas, algumas faltas, mas é basicamente o Kazuma. E aí, resolução disso, o cara, né, ele resolve cancelar o noivado e enquanto isso, a Darkness olha pro Kazuma, dá aquele hehe e diz que tá grávida do Kazuma pro pai dela. Nossa, isso é muito legal, isso é muito da hora. Uma jogada de mestre, se eu for parar pra pensar. E aí o velho entra em choque, porque o velho, ele congela de felicidade, ele diz, meu neto vai nascer. É tipo um 4D, meu irmão. Meter um xadrez 4D assim, pô, é muito legal essa parte. Eu não sei, eu dei muita risada nessa parte, tanto no anime quanto quando eu vi na novel, velho. Depois que eles explicam toda a história, que o cara fala que ele não ia casar mesmo, depois aparece só o velho chorando, velho, de emoção. Que ele vai ter neto. O meu primeiro neto, coitado do velho ali. E aí o que acontece? O Kazuma não consegue se desfazer da Darkness. Não só isso, como ele recebe a atenção do pai da Darkness. Diz pra ele cuidar bem. E, bom, cuidar bem significa o seguinte: se você abandonar, eu te executo. E aí a Darkness consolidou sua posição mais que rocha central de construção, tá ligado? E seguindo, né, gente, pro final do volume 3, a gente tem agora o Vanir, né, que é dos Generais de Mundos é o melhor, cara. Ele é o melhor, eu gosto demais dele. Destaque que na dublagem brasileira ele imita o Faustão e o Silvio Santos. Agora a dublagem com o Silvio é muito boa. Eu vou até buscar, porque eu não vejo anime dublado, então eu não sabia disso, não. Informação nova. Peguei dublado pra rever, é muito bom. Eu vou ser bem breve, então desculpe pular algumas coisas. Mas enfim, vamos lá. Por que eles encontram o Vanir? Anteriormente a isso, né, é uma nova área de uma dungeon que já era muito explorada. Foi descoberta e a moça lá da guilda, que tem um feito física, não explica, passa a missão pra eles, né, porque o Kazuma precisava de dinheiro pra pagar a dívida. E aí o que acontece? Tu tira, né, dos seus poderes de ladino, porque ele pegou muito na habilidade de ladino. Só que acontece, a Aqua, por ser um deus de personalidade muito forte, ela acaba atraindo muito morto-vivo. O Lich, né, que tá naquela parte da dungeon, ele pede pra ser purificado, é purificado. E aí o Kazuma se toca. Peraí, será que os mortos-vivos vão me seguir? Começa a rir e diz, seu bobinho, você faria isso, né? Ele, eu não me conheço o suficiente pra saber que eu farei isso. Aí começar a ter os gritos, né, dos mortos-vivos chegando. E aí o Kazuma vai dar um espreitar e foge, deixando a Aqua sozinha lá. E aí, de novo, você vê o mau caráter dele.
Tudo aí em um episódio. Eu resumi bastante, então desculpem. E aí a gente tem o Vanir, né? O Vanir, que é o general demônio que tudo vê, né? O Duque do Inferno. A contraparte demônio da Darkness, se a gente pode colocar assim. Porque ele também tem desejos masoquistas. Ele quer morrer pra um grupo de aventureiros, ver a decepção no olhar deles quando vê que o tesouro não é nada, enfim. Coisa vai, coisa vem, né? Ele acaba assumindo o corpo da Darkness. E aí, gente, ô Ribe, tu quer falar dessa parte que eu não sei se é diferente do anime, mas eu adorei isso. É mais ou menos igual. Tem um pouquinho mais ali, algumas coisas que ela fala ali, mas não muda muita coisa, não. A única diferença ali, essa daí seria mais uma diferença por tradução, tá? O Vanir, ele tem meio que uma forma própria de se referir a si mesmo, que ele fala Wagahai. Pô, sabe aqueles verbos coisa em desuso? Aquelas palavras em desuso? Basicamente ele tá falando este eu, né? Esta existência. Então toda vez que ele se refere a ele mesmo, ele não fala eu, ele fala este eu. Mas no resto é tudo igual. Kazuma coloca um selo, né, pra ele não conseguir tirar a máscara, né, da Darkness, e aí os dois ficam um papo muito estranho e tudo mais. O Vanir e a Darkness, a interação deles é muito legal. E como é que se dá a derrota, né? Ele tem duas escolhas, né, dá duas escolhas. Ele ser exorcizado pela Aqua ou tomar uma explosão junto com a Darkness. E eles acabam escolhendo tomar a explosão, né, e aí a máscara do Vanir quebra e aparentemente ele é derrotado. Porém, no final do volume, o Kazuma e a Darkness vão falar pra Whis que o Vanir foi morto por eles. Adivinha quem tá na loja? Ele. O Vanir 2. E essa é uma coisa que eu achei engraçada. O Vanir 1, vamos colocar assim. O Vanir 1 teve um desfecho meio simples, mas ele continua com o Vanir 2, é engraçado. E eu imagino também que vai ter uma coisa tipo um líder dos Vanirs no futuro. Então, né? E é muito legal essa cena, cara. E o susto que ele leva. Ele pode fazer outras máscaras, entendeu? Então, tipo, toda vez que essa máscara for destruída, ele tem uma próxima. Que aí vai ser a substituta. Ele, por exemplo, esse é um personagem que o design dele na animação, você vê que não queria usar a palavra inferior, mas ele é muito menos elaborado do que na Light Novel. Porque ele é um Duque do Inferno, né? Então ele é meio que uma essência infernal. Então, enquanto o inferno existir, ele sempre vai se alimenta dos sentimentos das pessoas, principalmente de frustração. Tem uma coisa legal quando ele visita o Kazuma pra tratar da coisa que a gente fala daqui a pouco, resumindo, que ele tem dois detalhes legais, que é primeiro que tem uma parte que mostra ele sem máscara. Um frame antes dele explodir que mostra ele sem máscara. E tem uma outra parte que mostra que ele é um golem de pedra, que mostra ele todo quebrado. Que na verdade o corpo dele que aparece é um boneco que ele controla com a máscara. Pois bem, gente, terminamos o volume 3. Aê! Vamos pro último agora, que o Cast tá ficando gigante. Ele morre de novo. Como foi isso? Da forma mais estúpida possível, né? Eles recebem uma missão de derrotar os lagartos, né? Lagartos corredores, que é o que eu tava falando mais cedo, né? Tem todo o plano elaborado, só que o que acontece? Ele tava anteriormente, né? No Kotetsu, né? Kotetsu, que o pessoal se aquece no inverno no Japão, que você coloca as pernas ou fica lá dentro. Ele acaba saindo, né? Porque as meninas jogam ele pra fora. Ele tava usando pra não sair, né? O Freeze na Darkness, pra deixar ela gemendo lá. E o Drain Touch na Megumin, pra poder deixar ela fraca, pra ela não ficar perturbando ele. Pois bem, ele sai pra uma missão, né? E aí o que acontece? Todo o plano dá errado. Primeiro, porque eles não sabem que é o rei, e a Aqua tem a brilhante ideia de chamar a atenção de todo mundo pra onde eles estão. O pensamento dela: o primeiro lagarto macho que chegar aqui é o rei, então você pode atirar. Os lagartos tudo vêm em direção à árvore, o Kazuma vai e ataca. Ele ataca o rei. E aí o que acontece? Todos os lagartos sem nenhum, porque agora eles têm a chance de virar rei. E aí era a hora da Megumin atacar. Só que ela não pode atacar porque ela foi sugada pelo Kazuma, o poder mágico dela. E aí o que acontece? A Darkness, que era pra ser o tanque, é carregada pelos lagartos. Aí o que acontece? O Kazuma tá lá, né? E ele consegue derrotar a princesa. Só que a princesa, como tá no ar, né? Ela vai e cai na árvore. Ele escorrega da árvore, cai, quebra o pescoço e encontra a Ares pela segunda vez. No meio disso tudo, o Kazuma morre da melhor forma possível, quebrando o pescoço. E aí, é engraçado essa cena, porque tanto ele quanto a Ares ficam constrangidos. Eles ficam constrangidos, porque a Ares diz, ela tá com a cara de você de novo? E o Kazuma tá com a cara de sim, sou eu de novo. Sempre é da forma mais estúpida possível, se eu vou observar, né? O Kazuma começa a dizer que não quer voltar. A Aqua diz, eu já usei o Ressurrect, pode voltar. E aí ela começa a dizer que a Darkness e a Megumin estão começando a escrever no corpo dele. O que acontece? O Kazuma fica doido, né? Que estão mexendo com o cadáver dele, ele diz, pode mandar voltar. Aí termina, né? A Megumin esperta sai da casa
casa porque vai visitar a família dela. E aí o Kazuma vai pro banho e quando ele vê a mensagem que a Megumin deixou, ele corre só de toalha pras duas, né? Pra Darkness e a Aqua que tá deitada tirando no sofá. Olha, eu sei que ter autoestima é muito bom, mas não vamos abusar, né, Kazuma? Tá escrito a espada sagrada Excalibur. E aí quando ele começa a gritar, a toalha cai. Mano, a cara da Aqua, depois daquilo, aquele sorriso dela com a Kakadi. Mano, aquilo ali é de quebrar tudo o episódio, mano. É muito engraçado, cara. Só quero adicionar uma coisa. Eu acho que foi no mesmo episódio que a Chichimaru foi introduzida, que é a espada que o Kazuma fez, que era uma katana, só que acabou virando uma Kusanagi, uma arma mais curta. E a Megumi deu o nome de Chichimaru e eles cravaram isso pelo mágico, etc. E antes de rever tudo isso, eu achei que aquela parte da espada mágica Excalibur, eles não tinham desenhado, eles tinham cravado com um selo. Não, foi não. Mano, a cara da Aqua, quando a toalha cai, mano, ela é impagável. A expressão da Aqua com a cara de... com a cara de... Olha, isso aí não é espada sagrada Excalibur nem aqui nem no Japão. Vamos seguir, que a gente tá indo pro final. O Kazuma, né, ele faz um acordo com o Vanir, né, e ele começa a criar objetos do seu mundo no mundo onde ele tá, né, ou seja, agora ele vira um rico empresário. Quando a Megumin volta, né, que ela volta, ela fica surpresa com o jeito que eles estão se tratando, porque a Aqua tá como uma maid completa, né. Senhor, aqui está o seu chá. Aí o Kazuma, aquele Aqua bobinha, isso aqui é só água quente. Ela, eu purifiquei de novo. E essa parte dá um foreshadowing do próximo arco. A Megumin começa a perturbar pra eles ir pra uma aventura e ela diz que é bom ele ir pra curar o pescoço, sendo que ele tá só de migué, e ir pra cidade das fontes termais. Aí o Kazuma pensa o quê? Banho misto. Calma aí. Mas tem uma parte aí que tem na novel e que, se não me engano, foi cortada no anime, tá? O Kazuma, ele tá tentando ali fazer, mas ele acaba não conseguindo. Ele tá tentando fazer preservativo. Porque um certo ser vivo e a divindade acha que é outra coisa. Divindade burra. Aí a Aqua acha que é um balão. Cena da Aqua e a Darkness tentando assoprar o negócio. Aí ele se perguntando se ele realmente fala pra elas ou não. É muito tosco. O que ele tava tentando fazer. Posso perguntar só uma coisa? O preservativo original, o inicial da humanidade, era feita de tripas de algum animal vivo, se não me engano. Então, que diabos é feito isso aí? Eu não sei, acho que ele tava tentando criar com algum material daquele mundo, porque ele não sabia fazer o material, né? Porque ele aprendeu habilidade de ferreiro e de construtor. Aí também aprendeu habilidade de cozinha, porque ele tá totalmente empenhado em não trabalhar mais. Aí com isso que ele faz algumas coisas, mas ele não consegue produzir o material, né? Se ele não souber como é que faz. Então, né, eles partem, né, pra cidade da Aqua, né, da Terra, junto com a Whis, né, que vai junto. O que acontece? No meio do caminho, nós vemos os problemas que as aliadas do Kazuma causam. Que a primeira é o bando de falcão saltitante, que eles procuram o objeto mais duro pra saltar no último segundo. No caso, o objeto duro é nada mais nada menos que a Darkness. Acaba se enrolando numa corda, porque um dos aventureiros responsáveis pela defesa do comboio, né, da caravana, eles lançam porque eles vão lutar, né. Só que a Darkness vai lá, utiliza dos desejos masoquistas de tomar porrada pra se amarrar enquanto os negócios estão vindo pra direção dela. Os aventureiros vão tecendo comentários de elogio pra Darkness a todo momento. O Kazuma tá dizendo, me desculpe mentalmente a todo... Então o que acontece? Eles amarram a Darkness na carruagem e os bichos vão correndo atrás dela. E até que eles botam tudo numa caverna e a Megumin utiliza o seu golpe e explode tudo. Mas se você acha que é o fim do problema dos aliados do Kazuma, tá errado. Durante a noite, adivinha o que acontece? Um monte de morto-vivo vai atacar eles. E o que acontece? Nas duas ocasiões, né, que eles estão que a Aqua atrás dos mortos-vivos e exorciza tudo, né? O dono da caravana tem que pagar eles. Só que o Kazuma ainda tem um pouco de moral, ele não aceita o pagamento do problema que ele mesmo causou. Então, onde você é que tem a chance, tem um pouco de coração puro nesse coração podre dele. E ela acaba quase exorcizando a Whis junto, que a Whis é o Lich, né? Então, tá legal, gente. Tudo de boa, ela quase foi morta. Aí a gente vai dos dementes, né? Dos doentes mental, que é a cidade de Alcarente, né? Que é a cidade
do culto Axis, que são os seguidores da Aqua. E, gente, meu Deus do céu, eu ia fazer uma comparação muito ruim, mas eu já vi gente mais ou menos daquele jeito. Bom, logo que eles chegam ali, né, na cidade de Alcarente, né, que é do pessoal do culto Axis, que são basicamente tudo um bando de maluco. Aí a gente tem a primeira revelação de como que são criados os deuses daqueles mundos, que eles dependem da fé dos seus fiéis, né, e quanto maior a fé, mais poderoso é o deus, e também a personalidade do deus depende bastante da personalidade dos fiéis. E, né, tipo assim, o culto Axis não tem tantos seguidores, mas todos eles são absurdamente fiéis à causa. Então, por isso que a Aqua, mesmo ela tendo menos fiéis do que a Ares, ela é mais poderosa e é considerada a superior dela. Aí também vai mostrando um pouco por que a personalidade da Aqua é tão distorcida, tão podre. Porque a personalidade dos fiéis dela são podres também. Quando eles estão na cidade ali, acontece de tudo. E, tipo, por exemplo, a Darkness fala que ela é seguidora de Ares, eles jogam ser comida, eles jogam um osso pra ela, porque fala que ela é uma cadeira. E uma coisa que eu achei engraçada, falada durante esse arco e no final dele, quando tem luta final, que é o rito do culto de Axis, que é basicamente jogando a culpa por outra pessoa, só que de forma religiosa. Muito bom. Exato. Eles fazem parte da doutrina deles espalhar boatos ruins sobre o rei demônio. Que aí quando o Kazuma começa a primeira vez a se questionar se a culpa do rei demônio ficar atacando a humanidade não é do culto Axis. Eles vão para as fontes de águas termais, né? São a atração principal da cidade. A Aqua é proibida de entrar na água termal, porque no primeiro dia que ela vai, ela purifica a água, então os caras proíbem ela de entrar. Kazuma também fica animado em entrar lá pra poder ver um monte de garota nua, mas não consegue. Na verdade consegue, né, porque quando ele finalmente consegue ir, ele se encontra com uma mulher peituda que ele não entende quem que é uma personagem que não é dito o nome, tá? Mas ele se encontra com o Slime, que também tá puto com o Axis. Exato, ele tá puto com o pessoal dali. Essa parte do Axis é muito boa, porque é todos os estereótipos. Tem, tipo, o cara que fala que os do Axis são melhores que ele, então só deles ele vai apanhar, e ele fala isso no mó idiota. A garota que pede autógrafo, só que capeta. Aquela cena é muito boa, que toca uma música calminha, tá a garota lá falando, do nada corta pra um som épico de muito bom. A direção daquela parte foi muito boa. Tem a Darkness sendo apredejada por crianças, porque ela chega na cidade, ela percebe que só odeia a Ares, né? E o que acontece? Qualquer pessoa normal faria o quê? Esconderia a religião e tudo mais. Não, ela anda com o pingente da religião dela, mostra. Gente, vamos seguir que a gente tá no finalzinho. O Hans, ele fica putaço com o culto, né? E ele resolve destruir a fonte de renda do lugar que é as fontes termais, né? Poluindo as águas. Então o que acontece? A Aqua, ela percebe isso, né? A Aqua tava fazendo uma festa durante isso. Tava servindo como padre, espalhou que a Ares usa enchimento pros fiéis. Enfim. Olha, a Aqua se sentia literalmente em casa nessa cidade. Só que pros outros três, eles estavam no pior pesadelo, porque a todo momento, quando eles me esperavam, eu vou comer alguma coisa, no meio da comida tinha um formulário pra eles entrar na religião. E quando eu falo três, né, que tava no inferno, entenda por Megumin e Kazuma, tá? Porque a Darkness até cogitou se mudar pra cidade. A Whis foi a única que não sofreu, pra pensar. A Whis passou o tempo todo no quarto, porque ela quase foi purificada pela Aqua. Enfim, vamos pra última parte. O pessoal se revolta contra a Aqua, né? E a Aqua resolve resolver a situação. Resolver foi ótimo, mas enfim. Enquanto isso, eles vão pra parte, né, das fontes termais. E lá tá o Hans poluindo a água, que é um slime, né, do veneno mortal. Inclusive, o que acontece? Nesse meio tempo que o Tio estava falando, né, foi utilizado o brasão da Darkness pra conseguir entrar, porque o pessoal simplesmente não queria deixar, né? Só que como a Darkness tem um status muito alto, eles permitiram a entrada deles. Kazuma, quando soube que ele é um slime, ele ficou todo confiante, porque slime é fraco, em segundo lugar, o veneno é fraco e a água que purifica. A Megumi pode explodir slime. Então ele tava no sucesso. Só que acontece, nesse mundo, os slimes são estupidamente poderosos. De novo, subverteu a lógica. E aí, originalmente, ele comete um erro que ele não deveria nunca cometer. Ele confiou muito nas suas parceiras. Isso aí é uma coisa que ele deveria ter aprendido. Não dá pra ter tanta confiança nas minhas parceiras também, né? Não, ele tava confiante porque os slimes são fracos. Sim, mas... Só que nesse mundo, os slimes são poderosos. Isso ele já deveria ter aprendido há muito tempo, porque ele tá no mundo, tudo é meio estranho, né? Ele vai no primeiro momento, ele volta. Ele diz, não vai dar não, vamos abandonar
salvar tudo. Só que a Aqua vai lá e diz, não, eu vou salvar minha cidade e tudo mais. E aí lá vai ele voltar pra salvar tudo. E ele pergunta, no anime, né? Eu já vi aqui na nossa pauta que é diferente na novel, mas ele pergunta se ele foi engolido, se ele não for dissolvido, se ele pode ressuscitar, e a Aqua diz que pode. Então ele bola um plano, né, pra ser engolido e atrair a atenção, e a Megumin tacar a magia dela, a Whis congelar e eles derrotarem o Hans. No anime, ele usa sabão, né, porque tem fraqueza ao sabão, aí ele entra com vestido cheio de sabão, enfraquece ele é explodido gelado, depois é explodido. Quem finaliza é a Aqua, não é isso? No anime? A Aqua dá o golpe final. Esse é no anime. Na novel, não. Porque assim, a Whis fica brava com o Hans porque o Hans tinha prometido que ele não ia matar nenhum humano. Então ela fica irritada porque ele matou um humano pra poder envenenar a cidade. Aí ela congela ele, ela começa atacando ele e congela. Aí o Kazuma fica atrás da Darkness, porque a Darkness consegue tancar o coisa. A Aqua fica desesperadamente, porque ela vai direto na nascente da fonte para purificar o coisa que ele fez. A Megumin, que ficou atrás, que fica por último, aproveita o momento que o Hans é congelado e explode ele. E ele morre nessa explosão aí, não tem mais nada depois. No anime tem o Gold Blow, né? É porque assim, esse God Blow, no anime, ele é magia. Na novel, ele é só um soco normal. É ela dando um soco normal falando que tem algum poder ali, com um nome, dando um nome pro soco. Mas ele não tem não tem nada. Quero defender um pouco o anime, porque como novel é feita pra durar muito tempo, e anime é cravado 10 episódios, temos que terminar em 10 episódios. Eles vão, obrigatoriamente, alguma hora ou outra, colocar mais drama pra dar mais sentido a 10 episódios. Então, como não teve terceira temporada ainda, e como não tinha confirmado na época, eles queriam colocar porque ia ficar mais legal terminar com uma luta épica, não só com uma luta comum. Que ficou mais interessante no anime mesmo. Também a Aqua, que era mais interessada ali, né, que conseguiu dar o golpe final. E não a Megumin, que é sempre a que finaliza todo mundo. Detalhe pra reza do Cultuários, que é muito estereotipada por um lado fanático, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu passar bem isso, né, que a gente se propôs. Não arrastamos tanto. Mentira, arrastamos demais, 3 horas, mas aí é outra história. Vocês têm alguma última coisa a comentar? Na novel, no 4º volume, ainda mais um epílogo, que é o finalzinho, que é basicamente todo mundo voltando pra casa, a Aqua chorando porque todo mundo escorraçou ela da cidade, porque ela purificou tanto a fonte termal que ela virou uma fonte de água normal. Então ela fez o que o Hans queria fazer. A cara de Konosuba, né? E aí, depois que eles chegaram em casa, né, eles finalmente descansam, alguém bate na porta e quando o Kazuma abre, a Yun aparece falando que quer ter os filhos do Kazuma. E aí, a cena final é ele cuspindo todo o chá que ele tava tomando. A novel o volume desse capítulo aí. Então, assim, a gente vai entrar na questão de o que as pessoas deveriam ler. Não vamos não. Eu vou falar então no geral, assim, é obra de zoeira com um gênero. É um gênero muito forte no Japão. A gente pensa, a gente ocidental, o mercado japonês é muito forte. Acho que todo ano deve ter centenas de sekais que são lançados, muitos são dropados, né? Você tem muitos sekais, você vai no Novel Up to Date, por exemplo, você fica espantado com a quantidade de sekai que se inicia nas web novel, light novel, né? E Konosuba faz uma zoeira em cima disso. E alguém falou, e agora eu não sei se foi o Matheus, se foi o Tio, que faz e não se leva a sério. E acho que isso é uma ótima forma de fazer zoeira com as coisas. Não se levar a sério, entendeu? Então são os grandes méritos da obra. E os personagens, eles são os piores possíveis e eles dão certo por serem os piores possíveis, né? É no pior que eles dão certo, se for parar pra pensar. Eles não dão certo no que eles têm de melhor, mas no que eles têm de pior. Falando um pouco esse discurso que Konosuba sabe não se levar a sério, porque muito Isekai atualmente, ele pega justamente isso, ele pega o estigma de a gente tem outro mundo, podemos usar tudo, etc. Começa, isso aqui é parecido com RPG, é legal, o personagem mesmo falando isso, e fica muito esse genérico do genérico. Só que Konosuba sabe
sabe como não se levar a sério. Encerrar aqui, ó. Pra quem assistiu o filme, o 5º volume é um pouco diferente do filme, tá? Tem um monte de coisas que o filme não adaptou. O final da Silvia também é diferente, tá? É a Komeko que mata ela no final. A parte mais triste que foi cortado do filme, que me deu a tristeza, é que eles tiraram a Garota da Tranquilidade, o melhor monstro que tem em Konosuba. Até agora eu não vi um monstro melhor que esse, mas eu não vou falar sobre ele porque vocês vão ler. Notícia, vai ter confirmado para esse ano, só não sabe se vai ser na temporada de verão, não sei quando é que vai ser. Tá confirmado a próxima temporada de Konosuba. Foi confirmado. Tá em produção, inclusive, né? Melhor volume de Konosuba, que é o volume 6. Até, pelo menos, meu favorito até agora. Uma boa notícia aí pra vocês. Então, vocês aí que estão ouvindo, leiam a Ana Sakai e já vão preparando, esquentando os tamborins pra nova temporada. Você que escutou a gente até aqui, dessas 3 horas que a gente tá gravando e não sei quanto eu vou ter que editar. Você que quer ler Konosuba, leia na Saikai. Estamos aqui com o maior escravo que se traduz essa obra, né, Ribeiro? 3 anos traduzindo, galera. 3 anos da minha vida desperdiçado pra vocês lerem aí em o quê? 2 dias. O negócio chega assim, vou começar a ler Konosuba. Chega no outro dia e fala, li tudo, cadê o próximo capítulo? Aqui você leia o que tem de diferente no capítulo 5 que não foi adaptado no filme. Leia também o que acontece depois pra pegar spoiler, porque eu sei que você é chato pra caralho. Leia nossas obras aqui, Kuroda Monogatari, Serafim, todas de Eva. Não acho que já tava lançando EO2 nesse momento da gravação, faço uma ideia. E principal, Matheus. Oi? Cadê o podcast de Avalon? Sei lá, cara, tem que ver isso aí, mano. Lá pro futuro. Enfim, gente, vamos terminando por aqui. Bom, minhas últimas palavras. Konosuba é uma obra muito engraçada, divertida. Se você quer uma obra que você possa ler de forma tranquila, sem pressa, sem ficar prestando muita atenção em nada, ou se você quer um anime simplesmente divertido, que você possa também assistir com o cérebro desligado, foi feito sob medida. Então, gente, eu agradeço todo mundo que participou, né? Opinem a gente no Spotify. É isso, um grande abraço pra vocês, falou, valeu e sobe a música aí, Tisso. 黄色朝になったへっちゃらさ今日のところは負けたことにしといてやる丘に立ち手を広げて風を待ち羽ばたくのさ僕は今土を離れ大空渡る一羽の鳥南から風が吹いて急に雨降り始めた春はすぐ